Ok. Então, bom dia a todos, queridos. Nós estamos aí com vocês entrando aos poucos, tem 10 alunos participando, fora os 4 professores envolvidos. E hoje nós vamos ter uma palestra que vocês vão adorar também. Vocês adoraram a do Mata, né? Vocês vão adorar essa, porque essa aqui fala sobre aparelho cardiovascular, que é um assunto que interessa a qualquer pessoa, né? Do cardiologista ao porteiro do edifício, todo mundo se interessa por coração. E aí vocês vão conseguir, através dessa palestra, entender exatamente o que acontece de benefícios, que a gente chama de adaptações crônicas ao exercício, a partir daquela prática prescrita da maneira correta, com a periodização correta, conduzida por um profissional competente. Então, por que depois que você treina regularmente, aquelas variáveis fisiológicas melhoram como melhoram, né? Então, quem vai apresentar isso para vocês é o Gabriel Gama, um aluno nosso que ficou um período de 4 anos nos acompanhando, de 2010 a 2014, mais ou menos. Aí conseguimos contaminá-lo, né? Fazer o nosso papel de traficante, demos a droga para ele em doses baixas, ele ficou então viciado. Aí ele foi para o mestrado num laboratório muito interessante, que é o LabSal, que estuda essas questões de fisiologia aplicadas à educação física, laboratório muito produtivo lá do próprio IFD, tá? Com uma orientadora espetacular, que é a Juliana, que também foi aluna nossa antes desse tempo, né? E se interessou também em prosseguir na carreira de pesquisa, e, enfim, está completamente estabelecida, né, nessa área. No início, inclusive, ela estudava AIDS e exercício físico, que eu lembro bem. Então, o Gabriel ele vai nos dar uma palhinha sobre esse assunto de maneira geral, para atender sempre a demanda de alunos que estão começando, né, que não tem ainda conteúdo prévio. Vai mostrar para nós como foi a tese de mestrado dele, gerando em torno disso, e vai também dar uma ideia do que ele está pensando em fazer para o doutorado dele, que vai ser, pelo menos em parte, desenvolvido na Itália, num grande centro de referência sobre esse assunto. Gabriel é extremamente didático, extremamente comprometido com questão de horário, responsabilidade. Então, o exemplo é espetacular para vocês. Tomara que vocês todos virem os clones do Gabriel também. Tá bom? Gabriel, querido, com a palavra você, aí no final a gente faz algumas perguntas. Tem um chat que vai acontecendo aqui simultaneamente. Tudo que eu conseguir eu já vou respondendo. E no final eu abro para eles perguntarem algumas coisas a vocês. Tá bem, querido? Tá ótimo, tudo certo. Vai lá. Então, gente, vamos lá. Bom dia para todo mundo. Como o professor Afonso falou, meu nome é Gabriel. Atualmente sou doutorando em Ciências do Exercício e basicamente estudo fisiologia cardiovascular, um nicho mais específico, que é a fisiologia neurocardiovascular, que é o que a gente vai falar aqui hoje. Essa palestra foi um pouco complicada para montar, porque é um assunto muito complexo para alunos de graduação. Eu só tive contato com tudo isso porque eu decidi fazer a minha monografia, o meu TCC nessa área. Vocês vão ter contato com toda essa parte de controle neural da circulação, de ritmo cardíaco, tanto um pouco em anatomia quanto em fisiologia, só que mais na parte referente ao repouso. Vocês não vão acabar entrando tanto em contato com essa circulação, com esse controle da circulação durante o exercício. Então, pode ser que gere um pouco de dificuldade para vocês entenderem. Eu tentei fazer a palestra da forma mais didática e mais simples possível, sem entrar em tantos detalhes de fisiologia, para que fique mais claro para todo mundo aí tentar entender. E aí a gente vai começar a palestra um pouco falando dos aspectos anatômicos e fisiológicos, tanto do sistema cardiovascular como do sistema nervoso, e depois a gente junta isso tudo e vai caminhando até o final, para a gente poder falar das adaptações cardiovasculares ao exercício. Uma curiosidade é que eu comecei a estudar isso, parte disso, foi por conta de uma coisa que o Afonso tinha me falado na primeira aula de anatomia, se eu não me engano. Quando ele foi falando de grandes nomes de educação física, ele citou um nome, que é o Carlos Eduardo Negrão, que é um professor de educação física, que é o chefe do Instituto de Cardiologia da USP. E essa é uma das linhas de pesquisa principais hoje desse professor, do Carlos Eduardo Negrão. Eu acabei me interessando muito, assisti algumas palestras dele e resolvi tocar a minha vida de pesquisador e de professor, seguindo esse rumo da cardiologia do exercício também. Então, bom, vamos lá. Então, a gente começa... Deixa eu ver como é que eu faço aqui.
Ponto. A gente começa falando um pouco sobre o sistema cardiovascular. Então, o sistema cardiovascular ele tem algumas divisões. Tá? Ele vai ser dividido no coração, né, que é o órgão responsável por fazer o bombeamento do sangue. A grande circulação, que compreende as artérias e veias que vão aí irrigar todos os membros e parte do tronco também. E a pequena circulação, que é a parte da circulação que vai do coração para o pulmão. E uma outra parte da circulação, que é chamada de microcirculação, que é composta pelas arteríolas e vênulas. Ou seja, aqueles vasos capilares que a gente sempre fala que são pequenininhos, do tamanho da espessura de um fio de cabelo. E aí, quando a gente fala um pouco sobre o coração, né, eu trouxe aqui um esquema bem básico do coração, que são de algumas coisas que a gente precisa entender para quando a gente for falar do ciclo cardíaco mais na frente. Então, o coração ele é dividido em 4 partes, 2 átrios, um átrio direito e um átrio esquerdo, 2 ventrículos, um ventrículo direito e um ventrículo esquerdo. Né? Reparem que a parede muscular do ventrículo esquerdo ela é bem mais espessa que a do ventrículo direito, e a gente vai ver isso mais para frente, do porquê. A gente tem uma veia cava superior e uma veia cava inferior, que é o que vai trazer o sangue para o coração. Esse sangue ele vai chegar no átrio direito. Desse átrio direito, esse sangue vai passar para o ventrículo direito, que vai contrair e jogar esse sangue para... vai jogar esse sangue para as veias... Perdão, gente. Vai jogar esse sangue para as artérias pulmonares. Das artérias... Perdão. Eita. Desculpa, professor. Tô ficando nervoso. Não, as artérias pulmonares é essa aí que está azul mesmo. Engana porque o sangue é venoso. É pobre em oxigênio. Isso. Ela aparece azul para enganar a gente. Essa grande aí mesmo. Na saída. Vai. Depois esse sangue, ele vai retornar ao coração pelas artérias pulmonares, pelas veias pulmonares. Né? Tá realmente confundido aqui, o esquema não tinha corrigido isso. Uhum. Esse sangue vai chegar até o ventrículo esquerdo, que vai depois fazer uma outra contração e jogar esse sangue para a aorta, que é essa grande artéria aqui, a maior artéria do nosso corpo. Vai jogar depois esse sangue de volta para o nosso corpo e fazer com que esse círculo gire, e depois eu vou mostrar isso mais para frente. E aí, com relação a essa contração e relaxamento do coração, a gente vai ter 2 momentos. O momento de sístole, que é quando o coração contrai e joga esse sangue para fora do coração, e o momento de diástole, onde ele relaxa e enche de sangue. E acontece o ciclo cardíaco, que é mais ou menos isso aí que vocês estão vendo. Né? O sangue chega no coração, a contração dos átrios, ou seja, a sístole atrial, esse sangue ele vai para os ventrículos, acontece a diástole ventricular, é esse momento agora em que o ventrículo se enche de sangue, e depois a sístole ventricular, onde esse sangue ele é expelido para fora do coração. Isso é o que a gente precisa saber, por enquanto, do sistema cardiovascular. Já do sistema nervoso, o que a gente tem que saber é o seguinte: o sistema nervoso, basicamente, ele é dividido em 2 partes. O sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Esse sistema nervoso periférico, ele vai ser dividido em 2 também, dos neurônios motores e neurônios sensoriais. E esses neurônios motores também vão ser divididos em 2. Vão dar origem ao sistema nervoso somático, aquilo que a gente controla, né? A gente tem controle voluntário dos movimentos. E o sistema nervoso autônomo, onde a gente não tem controle do que está acontecendo. E aí eu quero destacar aqui 3 partes para vocês, né? Tanto o cérebro e a medula espinhal, quanto o sistema nervoso autônomo. E por que eu estou circulando esses 3? Porque tanto o sistema nervoso autônomo quanto o cérebro e a medula espinhal não tem, funciona através de controle autonômico, ou seja, através do controle involuntário. A gente não tem controle sobre o que acontece. E aí, falando um pouco agora da anatomia do encéfalo, né, ela é muito mais complexa do que isso. Eu só separei aqui o que vai ser importante para a gente entender o controle do sistema nervoso sobre o sistema cardiovascular um pouco mais para frente. Então, nessa parte maior aqui, a gente vai ter... gente, importante falar, tudo isso aqui, o conjunto de todas essas estruturas é o que a gente chama de encéfalo. E essa partezinha aqui de cima do encéfalo é o que a gente chama de cérebro. E dentro dessa parte, o cérebro ele é dividido em vários lobos, que vão ter nome de acordo com o osso, onde ele se encontra em posição. Então, a gente vai ter um lobo frontal, um lobo occipital, um lobo temporal, e esses lobos são divididos em outras áreas menores que a gente chama de córtex.
E um desses córtex que a gente tem que ficar atento aqui para a nossa palestra, para essa aula, é o córtex somatomotor ou córtex motor primário, que vai ser responsável pela realização dos movimentos. Tá? Agora, em paralelo ao cérebro, a gente tem uma outra divisão, que é quando esse cérebro ele começa a tomar o formato da medula espinhal, que é o tronco encefálico, né, que basicamente vai ligar essas duas estruturas. Dentro desse tronco encefálico, a gente vai ter uma parte dele, que é essa parte aqui de baixo, que é o que a gente vai chamar de bulbo, ou de medula oblonga, ou medula oblongata. E dentro dessa medula, a gente vai ter um centro cardiovascular, tá? Que é um monte de núcleo composto por um monte de neurônio que vai programar essa resposta cardiovascular, tanto ao exercício quanto ao repouso, e a gente vai ver depois como é que isso funciona. E esses estímulos, eles vêm tanto do coração quanto dos músculos através do neurônio. Então, essa é a base de um neurônio. Ele é formado por dendritos. Esses dendritos vão estar ligados ao terminal do axônio, né? Então, um neurônio vai se conectar ao outro dessa maneira, daqui para cá. Dentro desse corpo, ou dessa soma desse neurônio, a gente vai encontrar um núcleo. Dentro dessa parte maior aqui, que é o que a gente vai chamar de axônio, a gente vai encontrar essas coisinhas aqui, ó, que são o que a gente chama de bainha de mielina, que basicamente são compostas por essa célula de Chauvin, que chega no axônio, ela enrola, e eu vou mostrar para vocês qual que é a função dessas células aqui, que é basicamente melhorar a transmissão do impulso nervoso. Então, aqui a gente tem dois neurônios, um neurônio mielinizado, ou seja, ele tem essa bainha de mielina, e o neurônio não mielinizado. E qual é a diferença de um para o outro, né? Quando a gente tem um neurônio mielinizado, esse impulso nervoso, essa informação, ela vai desse nódozinho aqui, que é o que a gente chama de nódo de Ranvier, para o outro. E ele faz essa eletrocondução aqui, que é o que a gente chama de eletrocondução saltatória. Então, esse neurônio, ele não vai precisar transmitir aquela carga elétrica durante todo o comprimento do axônio, diferente do neurônio não mielinizado, que vai precisar fazer isso. Isso acaba relevando um pouco mais de tempo. Existem algumas doenças, como, por exemplo, o Alzheimer, se eu não me engano, onde esse neurônio, que é mielinizado, ele acaba perdendo essa bainha de mielina. E é por isso a gente gera alguns sintomas, como, se eu não me engano, acho que o professor pode me corrigir se eu estiver errado, se eu não me engano, acho que na doença de Parkinson a gente também tem desmielinização de neurônio. E isso tem relação com aquele tremor, não tem, professor? Tem muitas doenças autoimunes, sobretudo, né, em que os seus anticorpos destroem essas células. E acho que a mais famosa é a esclerose múltipla, né? No sistema nervoso especificamente. Então, dependendo de onde está o neurônio que foi agredido pelos anticorpos, vai haver um curto-circuito, né, por falta de isolamento elétrico, que é a função desse revestimento gorduroso, exatamente fazer um isolamento elétrico. E esse curto-circuito, dependendo de onde ele ocorra, né, vai gerar sintomas totalmente variáveis, vão depender disso. Tá? Então, bom exemplo para isso é a esclerose múltipla, sistêmica. E aí fica uma outra curiosidade também, que eu não coloquei nessa palestra, só que pacientes com esclerose múltipla têm prejuízo do controle neural da circulação, tá, gente? Então, depois a gente vai ver isso, né? Qual que é o intuito desse controle, mas já adiantando para vocês, é de fazer com que a pressão arterial ela aumente ou se mantenha elevada durante o exercício, e pacientes com esclerose múltipla têm esse mecanismo prejudicado. Depois eu vou mostrar para vocês onde é que acontece esse prejuízo desse sistema. E, bom, o sistema nervoso autônomo, então, ele vai ser dividido em outras duas partes. O sistema nervoso simpático, que é responsável pelaquela situação de luta e fuga, então ele é um sistema excitatório, que vai gerar tanto a dilatação da pupila, quanto, em relação ao coração, aceleração dos batimentos cardíacos, aumento da dilatação dos brônquios, e assim por diante, em diversas outras situações excitatórias. Em contrapartida a esse sistema, a gente tem o sistema parasimpático, que é o que vai atuar na parte de descanso e da digestão. E esses sistemas eles estão o tempo todo se contrabalanceando para manter o nosso controle autonômico, tá bom? Esse sistema nervoso autônomo ele atua sobre o coração através de um nervo que a gente chama de nervo vago. Esse é o nervo que vai ter a atuação parasimpática no coração, e uma série de outros nervos cardíacos, que são os nervos simpáticos, que vão ter essa atuação
simpática e excitatória no coração. E aí é o que a gente vê, por exemplo, no ecocardiograma, quando a gente fala de eletrocondução cardíaca. Né, explicando aqui basicamente, né, o que se trata desse, né, como se lê rapidinho um ecocardiograma, a gente tem todas essas ondas aqui, uma onda P, uma onda Q, uma onda R, uma onda S e uma onda T, e explicando rapidinho ela para vocês, essa onda P, ela diz respeito à despolarização dos átrios. Então, que é esse momento aqui, ó, é quando essa luzinha aqui acende e os átrios contraem. O átrio contraiu, no ecocardiograma vai aparecer essa onda aqui. Esse espaço em vazio, aqui esse segmento PR, é o tempo em que esse estímulo elétrico, ele leva para sair daqui, né, numa região que a gente chama de nó do sino atrial, para chegar até aqui embaixo, numa outra região que a gente chama de nó do átrio ventricular, que fica entre os átrios do coração, as camadas superiores, e os ventrículos. Então, esse tempinho aqui que ele leva para chegar até aqui vai formar esse segmento. Quando ele chega nesse segmento, vem aqui para baixo, nessa partezinha aqui do meio, chamada feixe de His, ele desce para essas camadas inferiores aqui, que é o que a gente chama de fibra de Purkinje, e contrai o coração, contrai os ventrículos, perdão, e ele vai gerar essa onda maior aqui, esse complexo que a gente chama de complexo QRS. Logo após esse complexo QRS, né, que é o que demonstra a contração ventricular, a sístole ventricular, ele vai passar por um outro momento, essa linha reta aqui, que é o tempo em que o ventrículo ele começa a se repolarizar, até chegar aqui onde ele está repolarizado direto. Né? Então, a gente tem um momento de despolarização do átrio, despolarização do ventrículo, o início da repolarização e a repolarização completa desses ventrículos. Né? E a repolarização dos átrios ela acontece nesse meio aqui. Só que como a despolarização ventricular é muito mais pronunciada do que a repolarização atrial, isso acaba sumindo aqui, a gente não consegue ver isso no ecocardiograma normal. Tá? Gabriel, só para corrigir, é o eletrocardiograma, que sem querer você está falando do ecocardiograma, tá? Isso. E aí, quando a gente fala do controle autonômico cardíaco, né, como é que esse sistema nervoso autônomo comete o coração? Bom, basicamente da mesma forma que a gente estava falando antes. O sistema nervoso simpático ele vai ter aquele aspecto excitatório, ou seja, ele vai promover o aumento da frequência cardíaca, ou seja, a quantidade de vezes que o coração bate num período de 1 minuto. O volume sistólico, ou seja, a quantidade de sangue que o coração consegue encher durante uma sístole, né, aquele período de contração ventricular. E o débito cardíaco, que não é nada mais do que o produto dessas duas coisas aqui, ou seja, é o quanto que o coração joga para fora de sangue durante um período de 1 minuto. Já o sistema nervoso parasimpático vai fazer o oposto disso, né? Vai trazer essas variáveis para baixo no momento de descanso, no momento de repouso. E aí, tentando ilustrar mais ou menos o que acontece durante o exercício, para a gente já começar a falar de controle neural da circulação. Eu vou passar essa informação aqui da maneira mais básica possível e no final da aula a gente vai voltar para essa mesma imagem e tentar traçar ela com um olhar um pouco mais detalhado. Mas vamos lá, né? O que acontece durante o exercício? A primeira coisa que vai acontecer vai ser uma produção de metabólito, né? Ou seja, durante a contração muscular, a gente vai ter a produção de alguns subprodutos, seja eles como ácido lático, o ADP, que é nada mais que a moléculazinha de ATP desprotanada, né, um dos resultados da contração muscular, íons de hidrogênio, óxido nítrico e a bradicnina. Esses dois aqui, tanto o óxido nítrico quanto a bradicnina, são potentes vasodilatadores, ou seja, são substâncias que fazem com que os vasos aumentem o calibre. E isso vai gerar o quê? Uma diminuição da resistência vascular periférica por conta dessa vasodilatação. Só que se só isso aqui acontecesse, a nossa pressão arterial ia diminuir. Então, a gente vai ter aí... O que é a pressão arterial? Né? Como é que a gente calcula uma pressão arterial? É o débito cardíaco, que eu falei para vocês, né? A quantidade de sangue que o coração ele expele dentro do período de 1 minuto, e a resistência vascular periférica, que é essa dificuldade que ele tem de ser coagulado dentro das artérias, né? A força com que ele reage contra a parede do vaso.
Só que para contrabalancear isso, né, já que isso aqui seria de extremo prejuízo para o nosso organismo, a gente tem um aumento da atividade simpática e redução do tônus vagal, tá? Tanto aí pelo sistema nervoso, que vai influenciar o coração nesse sentido. E esse aumento da atividade simpática e redução do tônus vagal vai gerar um aumento da frequência cardíaca e da contratilidade cardíaca, ou seja, o coração ele vai bater mais rápido e mais forte. Isso vai fazer o débito cardíaco aumentar. E como a gente está vendo aqui, ó, que a pressão arterial ela é um produto do débito cardíaco, quando o débito cardíaco aumenta, a pressão arterial aumenta. Então, o básico do controle neural da circulação é esse aqui. Só que a gente tem alguns mecanismos que atuam nesse controle neural da circulação. A gente vai ter dois mecanismos periféricos, que são os baroreceptores e o reflexo pressor do exercício, que a gente vai falar mais para frente, e um que é o comando central. E como é que esses mecanismos atuam para controlar o sistema cardiovascular durante a sessão de exercício? A gente vai começar aqui pelo comando central. Então, qual que é a primeira coisa que esse comando central ele vai fazer quando a gente for começar a fazer exercício? Na verdade, um pouco antes da gente começar o exercício, aquele córtex somatomotor que eu falei para vocês, ele vai ser ativado e ele vai sinalizar esse esse centro cardiovascular que a gente tem na medula, lá no bulbo que eu falei para vocês, e ele vai gerar um aumento da frequência cardíaca por antecipação. Então, antes mesmo de você começar a fazer o exercício, o teu sistema nervoso já começa a preparar o seu corpo para ter demanda metabólica para aquele exercício. Então, né, vou dar um exemplo aqui para vocês. Vocês estejam caminhando na rua, vocês olhem para uma ladeira, né, a tua percepção de esforço, ela vai sinalizar esse aumento da frequência cardíaca, da mesma forma que também vai aumentar o nível de atividade elétrica muscular. Esse aumento da atividade elétrica muscular, da atividade nervosa muscular, vai fazer com que haja um aumento da atividade do córtex motor também. Então, o córtex motor, ele aumenta a atividade aqui. Esse aumento da atividade em deferência ao aumento da intensidade do exercício vai fazer um outro estímulo para fazer com que esse córtex motor aumente o nível de recrutamento dessas unidades motoras. Quanto maior o nível do exercício, maior o nível de recrutamento dessas unidades motoras. Se a gente está fazendo um exercício muito fraco, a gente usa menos unidades motoras e quanto mais forte, assim por diante. Acima de 80% do nosso esforço máximo, a gente já tem 100% dessas unidades motoras trabalhando. E o aumento dessa unidade motora, ela vai estimular, de novo, essas áreas de controle cardiovascular na medula, que vão aumentar de novo o aumento da atividade simpática cardíaca, que vão gerar, mais uma vez, o aumento da frequência cardíaca e da contratilidade. Então, isso aqui, por uma vez, por si só, já é um mecanismo de controle da circulação. Esse é o primeiro. Depois desse mecanismo de controle neural, a gente tem um outro mecanismo, que é o que eu estudo, que é o que eu estudei, na verdade, no meu TCC, é o que eu estudei no meu mestrado, e é o que eu estou aprofundando ainda mais agora no meu doutorado, que é o que a gente chama de reflexo pressor do exercício, ou ergorreflexo. Esse reflexo pressor do exercício, gente, ele é dividido em duas partes. Porque daqui, ó, se vocês derem uma olhada, tem dois nervos, né, duas coisas que a gente vai chamar de aferências musculares que saem do músculo. Uma é o que a gente chama de mecanorreflexo, ou mecanorreceptores, né, que vão originar esse mecanorreflexo, e outro, o metaborreflexo, né, composto por esses metaborreceptores. E cada um é sensível a um tipo de estímulo diferente. O mecano a estímulo mecânico, ou seja, a própria contração muscular, e o metaborreflexo, que é o acúmulo daquelas substâncias que eu falei para vocês aqui dentro do músculo, que vão sinalizar uma resposta específica. Então, vamos lá. Como é que começa? A contração muscular, ela já é um estímulo para a gente aumentar essa atividade simpática. Então, esses mecanorreceptores, eles vão sinalizar aquele centro de controle cardiovascular que a gente vai ter aqui no bulbo. Esse centro de controle cardiovascular vai aumentar tanto a frequência cardíaca quanto a contratilidade. Então, de novo, o coração vai começar a bater mais rápido e mais forte. Além disso, né, à medida com que a gente vai fazendo esse exercício, a gente vai produzindo cada vez mais metabólitos, eles vão se acumulando aqui, e uma das respostas, né, como um desses metabólitos são a bradquininina e o óxido nítrico, a gente vai gerar isso aqui.
o aumento da vasodilatação. E à medida com que esses metabólitos eles forem acumulando, eles vão estimular o aumento dessa atividade simpática de novo, e essa atividade simpática aumentada vai gerar mais uma vez o aumento da contratilidade e da frequência cardíaca. Nesse caso aqui, principalmente a contratilidade. Quando a gente isola isso aqui em experimento, o que a gente vê é o seguinte, né? Como é que a gente faz um experimento para isolar esses mecanismos, né? Que é o que basicamente é que eu estudo hoje no meu doutorado. Então, para isolar um mecanorreflexo, a gente pega o braço, o membro, enfim, desse indivíduo que esteja fazendo exercício e a gente realiza o exercício de forma passiva. Então, por exemplo, a gente deita esse indivíduo numa maca, a gente pega a perna desse indivíduo e começa a mexer. E a gente avalia o que acontece no sistema nervoso e no coração a partir disso. Então, é um movimento involuntário do indivíduo. E nesse caso, a gente começa a ver tanto o aumento da frequência cardíaca quanto o aumento da contratilidade. Já para isolar esse metaborreflexo, o que a gente faz é o seguinte, a gente coloca um aparato, um manguito de pressão que seja, esse indivíduo ele vai realizar exercício físico, e quando ele for terminar de realizar o exercício, a gente vai inflar esse manguito de pressão para fazer com que aqueles metabólicos que foram produzidos durante o exercício ficam aqui. E o que a gente vê é que essa pressão arterial ela continua alta, mas não por conta da frequência cardíaca também estar alta. A frequência cardíaca ela vai cair logo assim que o exercício terminar, só que o débito cardíaco ele vai continuar alto, porque a pressão arterial vai continuar alta também. Tá? Então, isso aqui é um dos outros mecanismos. Então, por enquanto, a gente tem dois. Um comando central, que é a irradiação direta do córtex sobre esse centro de controle cardiovascular, e o reflexo pressor do exercício, que é de estímulos que vêm do músculo para esse centro de controle cardiovascular. E a gente tem um outro mecanismo de controle da pressão, que é o mecanismo regulatório, que é o que a gente chama de barorreflexo arterial. Isso aqui vocês vão ver muito na aula de fisiologia. Só que eu acredito que desses três que eu falei para vocês, talvez esse seja o único que vocês vão ver. Então, o que são esses o que é esse barorreflexo? O que são esses barorreceptores? Barorreceptores são umas estruturas que a gente vai ter aqui, tanto no arco aórtico, quanto aqui em cima, no seio carotídeo, que são sensíveis ao estiramento do vaso. Então, quando o coração começa a bater mais forte, esse sangue que está circulando aqui e começa a fazer uma força extra na parede do vaso, vai sinalizar esses barorreceptores para fazerem isso aqui, para aumentarem o calibre do vaso. Então, quando a pressão está muito baixa, esses barorreceptores sinalizam para que a gente tenha uma vasoconstricção. Então, à medida com que a gente diminui o calibre desse vaso, a pressão aumenta. É como se a gente botasse o dedo lá naquela ponta da mangueira. Quando a gente faz isso, a pressão com que a água sai da mangueira acaba aumentando e isso é uma reação do barorreflexo no corpo quando a pressão está baixa. Já quando a pressão está alta, ou por exemplo, durante o exercício, o reflexo que a gente tem dessa ativação desses barorreceptores são de fazer a vasodilatação para essa pressão arterial diminuir. E uma outra função desse barorreflexo, que acho que é talvez uma das principais quando a gente fala de controle neural da circulação, é o que a gente chama de mudar os pontos operacionais os pontos de controle e os pontos operacionais, tanto de pressão arterial quanto de frequência cardíaca. Então, deixa eu tentar explicar esse gráfico aqui da forma mais simples possível. Isso aqui, ó, no repouso, é o que a gente tem, ó, o controle operacional e o controle central. O controle central são basicamente as margens onde a gente pode atingir tanto de frequência cardíaca quanto de pressão arterial. E o que acontece? Como o barorreceptor, o barorreflexo, ele é um mecanismo muito mais de controle, né? Entendam que quando a nossa pressão arterial e a nossa frequência cardíaca passam de um certo valor, esse barorreflexo vai tentar puxá-la para baixo para tentar manter a homeostase do corpo. Só que quando a gente está fazendo exercício, a gente não quer que essa pressão arterial baixe e que essa frequência cardíaca baixe. Porque se elas baixarem, a gente não vai ter perfusão muscular ideal, ou seja, não vai chegar sangue suficiente no músculo para a gente poder realizar o exercício, a gente vai acabar perdendo performance, dentre outras coisas. Então, o que acontece? O comando central ele chega lá no barorreflexo e ele puxa esses valores um pouco mais para cima.
Então, ele acaba permitindo com que essa frequência cardíaca suba mais e a pressão arterial suba um pouco mais, porque não é tão interessante que essa pressão ela aumente tanto durante o exercício. Eu vou mostrar para vocês o porquê. Então, assim, a gente tentando trazer de novo para aquela imagem, né, que a gente falou lá do começo, como é que de fato acontece o controle neural da circulação. Então, primeiro, antes de tudo, né, o córtex somatomotor e as áreas cardiovasculares do bulbo vão fazer um aumento, vão gerar um aumento da atividade simpática cardíaca. Esse aumento da atividade simpática cardíaca também vão gerar o aumento do recrutamento das unidades motoras, vão aumentar a frequência cardíaca e a contratilidade cardíaca. Em paralelo a isso, o músculo ele vai começar a produzir mais metabólitos que também vão produzir o aumento da atividade simpática, por conta daquele reflexo pressor do exercício que eu falei para vocês. Isso vai fazer com que a resistência vascular periférica ela diminua por conta daquela vasodilatação e a frequência cardíaca e a contratilidade cardíaca aumente por conta daquele estímulo simpático. Essas duas coisas juntas vão fazer com que a modulação do barorreflexo pelo comando aconteça através do comando central, ou seja, para permitir com que a frequência cardíaca e a pressão arterial aumentem durante o exercício, e no final das contas isso tudo aqui gera o aumento da pressão arterial, o aumento da frequência cardíaca, o aumento do volume sistólico e, portanto, do volume diastólico também. Só que a gente tem alguns fatores que vão influenciar nessa resposta cardiovascular durante o exercício. Então, vamos supor que a gente esteja exercitando as nossas pernas em comparação aos nossos braços. Essa resposta ela vai ser muito maior, de uma magnitude muito maior quando a gente estiver exercitando uma musculatura de tamanho maior do que uma musculatura de tamanho menor por conta do fluxo sanguíneo necessário para irrigar essas musculaturas. E por conta do nível de atividade muscular que a gente também precisa, o nível de recrutamento das unidades motoras que a gente vai precisar também. Além disso, o tipo de contração também vai influenciar. Se essa contração for dinâmica, né, se a gente realizar movimento durante essa contração, ou se ela for isométrica. Então, se ela for isométrica, a magnitude dessa resposta também vai ser maior, porque o músculo vai estar o tempo inteiro em contração. Ele não vai ter aquela fase de relaxamento, onde ele vai fazer o escoamento, né, vamos colocar assim, daquele sangue que estava aqui dentro. Então, o sangue ele vai continuar aqui, cada vez produzindo mais metabólico, sinalizando cada vez mais aquelas reações em cadeia que eu mostrei aqui para vocês há pouco tempo. Outra coisa que também influencia muito é a intensidade do exercício, né? Que é um tanto óbvio. Se a intensidade do exercício for baixa, a atividade cardiovascular ela vai ser mais baixa do que aquela intensidade de exercício mais alta. Né? Então, quanto maior a intensidade de exercício, maior a frequência cardíaca e maior a frequência cardíaca também. E a gente tem alguns outros fatores inerentes ao exercício que também influenciam nessas respostas cardiovasculares. A idade, né? Quanto mais idoso, maior a dificuldade dessa pressão arterial aumentar durante o exercício. Quanto mais jovem, mais fácil dessa pressão arterial aumentar, porque a gente fica mais... Como é que eu posso explicar isso para vocês? Porque quanto mais jovem, é mais fácil da gente aguentar o esforço de um exercício mais intenso, vamos colocar assim. O IMC, ele também vai influenciar nessas respostas, à medida de que o indivíduo, quanto mais pesado, mais força o coração tem que fazer para poder bombear esse sangue para o resto do corpo. E um outro fator muito interessante também que influencia nessas respostas e que é onde a gente vai levar essa aula um pouco para frente, são doenças ou medicamentos. Porque a gente tem algumas doenças que influenciam diretamente nesse controle nervoso do sistema cardiovascular. E é isso que eu estudo no meu doutorado, né? Eu estudo isso aplicado ao paciente com HIV e AIDS, mas é que a gente não vai falar muito disso e daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Então, qual que são as doenças que afetam, né, de alguma forma, esse controle neural da circulação? Então, a gente vai ter a diabetes do tipo 2, a hipertensão arterial, a obesidade e a insuficiência cardíaca. E aí, quando a gente afeta o sistema nervoso, o sistema neural da circulação, a gente tem 3 respostas possíveis, além da normal. A gente pode ter uma resposta aumentada, uma resposta suficiente, só que obtida de forma diferente. Por exemplo, indivíduos com insuficiência cardíaca não conseguem contrair o coração da mesma forma que o indivíduo saudável consegue.
Então, aquele aumento da contratilidade que a gente tem no coração não vai acontecer da mesma maneira nesses indivíduos com insuficiência cardíaca. E esse aumento da pressão ela vai acontecer, eles são capazes de aumentar a pressão arterial, só que muito mais por uma vasoconstricção do que pelo coração em si começar a bater mais forte ou mais rápido, principalmente mais forte. Então, a gente tem um tipo de reação que é suficiente ou diferente, onde a pressão arterial aumenta, só que de uma maneira diferente que no indivíduo saudável. A gente tem uma outra possibilidade de reação, que é a reação reduzida, onde essa pressão arterial ela não aumenta. E isso vai gerar o desenvolvimento de fadiga precoce. Porque se essa pressão não está aumentando, aquele sangue que está no músculo lá, que está cheio de metabólito, está cheio de ácido lático, por exemplo, ele não vai sair dali. Ou vai sair dali numa velocidade muito menor do que deveria sair. E a gente acaba desenvolvendo uma fadiga muito antes do que deveria estar gerando. Normalmente 60% mais rápido, dependendo do caso. Ou essa resposta cardiovascular ela pode estar aumentada. Então, a pressão arterial ela pode subir muito. Que é o que acontece, por exemplo, quando a gente vai avaliar esse controle neural da circulação nos pacientes hipertensos e nos pacientes com diabetes tipo 2. E qual que é o problema dessa pressão arterial aumentar muito? É que ela aumenta o risco de um evento cardiovascular agudo durante o exercício, ou seja, do cara ter um infarto enquanto ele está fazendo o exercício físico. Por isso que eu falei lá para vocês que o barorreflexo, pro barorreflexo não é muito interessante que a pressão arterial ela aumente tanto durante o exercício. A pressão arterial sistêmica, tá, gente? Não a pressão arterial local. A pressão arterial local ela vai aumentar, você querendo ou não, por conta daquela contração muscular. Porque durante a contração muscular, quando a gente contrai um músculo, a gente oclui certos vasos e isso faz com que a pressão arterial local aumente. Só que isso não necessariamente vai gerar esse risco cardiovascular aumentado. Isso aqui é por conta desse aumento dessa pressão arterial sistêmica. E o que todas essas doenças aqui têm em comum? Né? O que a diabetes tipo 2 tem em comum com a hipertensão, que tem em comum com a obesidade, que tem em comum com a insuficiência cardíaca? O sedentarismo. Né? O sedentarismo ele é um fator de risco para todas essas outras doenças. E a gente sabe que o sedentarismo em si, ele já aumenta os nossos riscos cardiovasculares, riscos de morte cardiovascular e risco de morte por todas as causas. Né? Eu trouxe algumas referências aqui para a gente ver um pouco isso. Não vou me aprofundar tanto nelas, porque também não é o objetivo, mas isso aqui, ó, por exemplo, é um gráfico de um estudo que foi um estudo de follow-up, ou seja, de estudo que acompanhou esses indivíduos por muito tempo, um estudo longitudinal. Desse estudo aqui foram por 14 anos. E qual que era o objetivo desse estudo aqui? Era verificar a influência do tempo sentado sobre morte cardiovascular e morte por câncer e morte por todas as causas. E qual foi a conclusão desse estudo? É isso aí que eu estou mostrando para vocês. Isso aqui, do lado de cá, é a sobrevivência desses indivíduos. E isso aqui é o tempo sentado. Isso aqui, indivíduos que passavam quase parte do tempo nenhuma sentado. E isso aqui, indivíduos que passavam a maior parte do seu tempo sentado. Então, ou seja, a conclusão desse gráfico aqui é indivíduos que ficam menos tempo sentados vivem mais do que indivíduos que passam a maior parte do seu tempo sentado. Isso aqui é um outro estudo que mostra também a mesma coisa. Isso aqui, ó, esse valor, essa siglazinha que tem aqui é o que a gente chama de MET. MET é o que é um equivalente metabólico do VO2, ou seja, do consumo de oxigênio que a gente tem. O que a gente marca naquele exame de ergospirometria, por exemplo, que a gente tem que ficar correndo na esteira. E aí, o que esse gráfico mostra aqui para a gente? Que os indivíduos que são mais bem condicionados têm um risco relativo de morte cardiovascular menor do que os indivíduos menos condicionados. Só que outra coisa muito interessante que esse gráfico mostra para a gente, e esse gráfico mostra isso, tanto de sujeitos normais, quanto daqueles que já têm doença cardiovascular. E a coisa interessante desse gráfico é isso aqui, ó. É que de 1.0 a 5.9 MET, que é o esforço que você tem, por exemplo, para fazer uma caminhada na rua, se você resolver fazer essa caminhada de uma forma um pouquinho mais acelerada, ou decidir, por exemplo, começar a subir escada, você tem uma redução quase que de 50% desse risco cardiovascular. Então, com um pouco só de exercício, esse risco cardiovascular já diminui significativamente. E daqui para o resto, ele também continua diminuindo significativamente, só que num ritmo muito menor do que nesse começo aqui. E o que esse gráfico mostra para a gente? Que fazer
alguma coisa, é muito melhor do que não fazer nada, né? E o que acontece no nosso coração, o que acontece no nosso sistema cardiovascular para que esse risco cardiovascular ele diminua assim, né? Quais são as adaptações que o nosso corpo gera para que esse risco cardiovascular ele possa baixar? Então, acho que a primeira é a melhora da função cardíaca. Da mesma forma que quando a gente treina um músculo na academia, esse músculo hipertrofia, ele fica mais forte, acontece a mesma coisa com o coração. Então, isso aqui, ó, por exemplo, é um coração de uma pessoa sedentária. Isso aqui é o coração de uma pessoa que realiza treinamento aeróbio, ou seja, ela corre, ela pedala, ela faz natação, e isso aqui é de uma pessoa que faz musculação. E qual que é a diferença dessas adaptações aqui? Na pessoa que faz atividade aeróbia, ou seja, ela tem um aumento dessa hipertrofia excêntrica do coração, ou seja, um aumento dessa cavidade aqui. Então, o coração ele começa a ter maior capacidade de acumular sangue, então ele aumenta o volume sistólico desse coração. Em contrapartida, quando a gente fala das adaptações do treinamento resistido, né, do treinamento de força, a gente tem um aumento dessa camada de músculo aqui do coração, né, que a gente chama de miocárdio, e isso vai fazer com que o coração contraia com mais força, que vai aumentar esse débito cardíaco aqui. Que, como a gente falou anteriormente lá, são duas coisas essenciais para a gente poder gerar o aumento da pressão arterial. Então, isso aqui, por sua vez, já é uma adaptação extremamente necessária quando a gente fala de exercício físico e coração. Uma outra adaptação também necessária, isso aqui, por exemplo, é um dos motivos do que a gente prescreve exercício para hipertenso, é que a gente vai ter uma diminuição da atividade nervosa periférica e o aumento do tônus vagal, ou seja, do tônus simpático. Como é que isso funciona? Vamos lembrar um pouco lá daquele baroreflexo. Então, a medula espinhal, ela está o tempo inteiro mandando atividade nervosa para os nossos vasos, né? Para a gente manter o que a gente chama de tônus basal, ou seja, aquela contração que a gente tem nos vasos no momento de repouso. E vamos hipotetizar que essa contração de repouso ela seja aqui, ó, de 2x. Se a gente aumenta esse tônus simpático, ela passa para 3x, esse canal por onde o sangue passa, ele diminui e a pressão arterial acaba aumentando. Já se a gente diminui esse tônus simpático, né, que é uma dessas adaptações do exercício, esse vaso ele vai dilatar e essa pressão dentro do vaso vai acabar diminuindo. Isso aqui é um dos mecanismos de controle da pressão arterial em indivíduos com hipertensão, por exemplo. Um deles, a gente vai falar de outro também. Então, isso aqui também é importante, é uma adaptação importante do sistema cardiovascular ao exercício. Outro fator interessante também de adaptação é o que a gente chama de angiogênese. Durante o exercício físico, a gente libera um fator de crescimento, tá? Que é isso aqui, ó, vasoendotelial growth factor. Então, é fator de crescimento vascular endotelial. E o que isso faz? Né? Vamos entender que isso aqui seja de um indivíduo sedentário, dentro do músculo, né, de um indivíduo sedentário, e isso aqui seja dentro de um músculo de um indivíduo ativo, né, já treinado. Então, o que isso aqui significa? Que a gente vai ter um aumento dessa densidade capilar, né? A gente vai ter um aumento dessa angiogênese, ou seja, da formação de novos vasos, que vão gerar uma perfusão muscular maior. Então, mais sangue vai conseguir chegar na musculatura e a gente vai conseguir fazer melhor, de uma maneira mais eficiente, essa redistribuição do fluxo sanguíneo durante o exercício. Além disso, e também tem relação com aquele que a gente falou da vasodilatação, a gente também vai ter uma melhora da função endotelial, ou seja, da própria saúde da veia, do vaso, da artéria, da arteríola, enfim, dos vasos sanguíneos de uma maneira geral. Então, o que vai acontecer aqui? Né? Qual que é a adaptação que o nosso corpo sofre nesse momento? Durante o exercício e o tempo todo, a gente tem um tipo de estresse que a gente chama de tear stress ou estresse de cisalhamento, que é a força que o sangue faz, o sangue estaria circulando aqui, batendo sobre a parede do vaso. Né? E quanto maior esse estímulo de cisalhamento, ou seja, quanto maior a pressão arterial aqui fora, maior vai ser como é que eu posso dizer? A cascata de reação aqui dentro para sinalizar isso aqui. Isso aqui é aquele óxido nítrico que eu falei para vocês. E esse óxido nítrico vai sinalizar para o músculo, para a musculatura lisa,
dos vasos para fazer com que haja um relaxamento desses vasos. Então, essa síntese aqui ela vai acontecer de uma melhor forma no indivíduo treinado do que no indivíduo destreinado. E esse vaso ele vai conseguir relaxar de uma maneira muito melhor e muito maior do que de um indivíduo sedentário. Vai fazer com que a pressão arterial não aumente tanto da forma que aconteceria no indivíduo sedentário, por exemplo. E uma outra adaptação, essa aqui também é muito interessante, quando a gente fala de indivíduos hipertensos, é uma diminuição da expressão de um receptor muito específico para uma molécula muito específica. Então, assim, contextualizando tudo isso aqui, como é que acontece o controle da pressão arterial de um indivíduo no repouso? A gente tem dois mecanismos de regulação da pressão arterial em si para o repouso. Um de curto prazo e um de longo prazo. O de curto prazo é o barorreflexo arterial que eu mostrei para vocês, ou seja, a pressão arterial aumentou, né? Os barorreceptores ali presentes no arco aórtico e no seio carotídeo, percebendo esse aumento da pressão, geram aquela resposta de vasodilatação. Só que isso acontece a curto prazo. A longo prazo, para essa pressão arterial abaixar, ou para essa pressão arterial subir, se ela estiver mais baixa, a gente tem um outro mecanismo, que é o que a gente chama de ciclo da renina, angiotensina e angiotensinogênio. Então, como é que isso funciona? Vamos supor que a nossa pressão arterial esteja caindo, por conta de uma desidratação, por exemplo. Quando a pressão arterial ela cai no nosso corpo, ela também vai cair dentro dos nossos rins. E essa pressão arterial mais baixa nos rins vai liberar uma substância chamada renina, que vai reagir com uma substância que fica circulante no nosso coração, porém de forma inativa, que é o angiotensinogênio. Essas duas substâncias vão se reagir, vão formar uma outra substância chamada de angiotensina 1, que vai ser convertida em angiotensina 2. E a partir daqui, essa angiotensina 2 ela tem uma função, que é voltar para o rim, na medula adrenal do rim, vai estimular a liberação de uma outra substância, que é a aldosterona, que vai atuar no rim para fazer a retenção do sal. E esse sal vai fazer com que a pressão arterial aumente. Além dessa parte aqui, a gente tem uma outra parte, que a própria angiotensina 2, ela gera por si só um aumento dessa pressão arterial, por conta de alguns receptores específicos, receptores nesse caso aqui, do tipo 1, presente em todos os vasos do nosso corpo, em todas as artérias do nosso corpo. Então, quando essa angiotensina 2 ela se ligar a esse receptor específico, ela vai gerar um aumento da pressão arterial. E uma das adaptações do exercício físico é diminuir essa parte aqui. Então, ela diminui a expressão desse receptor, que vai estar aqui, que vai ser da onde essa angiotensina 2 vai se ligar, e que vai gerar a diminuição da pressão arterial de repouso. Então, qual que é a conclusão que a gente chega no final de tudo aqui, dessa aula toda aqui? Então, que basicamente a gente tem 3 mecanismos de controle neural da pressão arterial. A gente tem o comando central, o barorreflexo e o reflexo pressor do exercício. Só que, em algumas condições específicas, sejam elas em doenças, sedentarismo por um todo, esse mecanismo de controle cardiovascular ele pode estar prejudicado ou atuando de forma anormal, vamos dizer assim. E isso, por sua vez, aumenta o nosso risco cardiovascular, tanto de um evento agudo quanto de um aumento crônico, de gerar hipertensão, assim por diante. E aí, qual que é o papel do exercício físico, então, no meio disso tudo? O papel do exercício físico, primeiro, vai ser de regular esses mecanismos de controle neural para fazer com que a pressão arterial aumente da forma correta, o volume sistólico aumente de forma correta, a atividade simpática fique controlada da maneira correta, para que a gente passe a ter de um risco cardiovascular aumentado para um risco cardiovascular controlado. Então, qual que é a importância do exercício físico para o coração? É diminuir o risco cardiovascular a partir do controle, a partir de uma série de adaptações que vão refletir nesse controle neural do exercício físico. Tá bom, gente? Eu tentei não me aprofundar muito dentro desse tema, porque é um tema muito complexo. Eu acredito que ainda assim tenha ficado um pouco complexo para vocês. Só que eu espero que vocês saiam daqui hoje, pelo menos, entendendo o básico do porquê que a pressão arterial aumenta, do porquê que ela tem que aumentar e do porquê também não é interessante que ela aumente tanto. Então, obrigado, gente.
Obrigado, Gabriel. Muito bacana a sua apresentação, para eles terem uma ideia assim, da importância de entenderem direito essa anatomia, para depois terem condição de entenderem toda a fisiologia que você mostrou aí. Então, como a Sim. gente iniciou o curso, né, teve uma semana de aula, ou seja, uma aula, teve que parar. Então, eu não pude ainda mostrar para eles essas coisas. E eu queria tranquilizá-los, porque, obviamente, eles vão ter dificuldade de entender esse mecanismo, né? Muita. Eu Né? tenho até hoje, gente. Estou fazendo doutorado. Eles quer dizer, entenderam que existem, né? Quais são, mas exatamente como funciona, eles vão ter dificuldade. Então, eu queria tranquilizá-los dizendo o seguinte: todo curso de anatomia 2, ou seja, o que vai além do aparelho locomotor, ele é dado para vocês sempre com esses links, com essas correlações voltadas para a fisiologia. Enquanto que o curso de anatomia 1, que é do aparelho locomotor, eu procuro sempre ligá-lo às questões da biomecânica, né, do movimento, durante o exercício, etc. Então, todos os momentos em que eu falar de coração, depois eu falar de todas as artérias, tudo isso aí vai estar sendo mostrado. Quando eu falar sobre sistema endócrino, que eu mostrar o rim e as suprarrenais, a gente vai rever esse mecanismo de angiotensina, aldosterona, renina, angiotensina, aldosterona. Então, tudo isso aí eu vou repetir, né, num nível que vai ser menos profundo, obviamente. Pego até um pouquinho do teu material, né, Gabriel? As imagens didáticas que você Claro. tem. E vou repetindo isso lentamente ao longo do curso de Anatomia 2. Mas eu achei assim espetacular, porque se eu falar no início do curso, né, que é muito importante eles entenderem a anatomia, por exemplo, do aparelho cardiovascular, para conseguirem compreender o funcionamento, que é a fisiologia, e depois conseguirem entender como o exercício físico modula, né, reajusta os mecanismos de controle do funcionamento do aparelho cardiovascular, fica muito genérico, né? Agora eles já Sim. viram aí vários dados objetivos sobre como isso é feito, quais são esses reflexos, como é que eles são descritos, né, sistematicamente, subdivididos, como é que você pode ter mecanismos de intervenção, né, para adaptação de cada um desses Isso. mecanismos, como eles mudam, inclusive, né, seus próprios, vou chamar de pontos de equilíbrio, à medida que você vai periodizando o treinamento da maneira correta, e com isso vai conseguindo aqueles resultados que fica difícil de entender, né, para uma pessoa que está começando. Sim. E um fundista, por exemplo, quando está dormindo, a frequência cardíaca dele é 30. Isso. 32, isso é normal, né? Às Então, vezes acorda com frio por causa disso. exatamente. Já tive Então, essa fase. já teve, né? Já tive essa fase. Aí faz hipoglicemia também, que eles não comem, né? Aí junta tudo. Então, o que eu queria? Exatamente isso, que essas palestras fomentassem o desejo deles, né, de estudar bem anatomia e de estudar bem fisiologia, para poder entender como é que eles, como profissionais da saúde, que eu considero vocês profissionais da saúde, vão intervir para trazer as pessoas sedentárias, sobretudo, né, para um nível de saúde. Então, por que exercício é bom? Por que faz bem? Hoje vocês tiveram um panorama aí geral, né, sobre como o exercício interfere positivamente em todo o nosso aparelho cardiovascular. Isso, então, a gente vai aos poucos destrinchando durante o curso. Eu vou pedir agora para que a professora Bianca e o professor Diogo, né, façam os comentários que eles acharem interessantes, por gentileza. Bom, pessoal, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou Bianca, trabalho lá junto com o Afonso. Já trabalhamos juntos na época que eu também estava no doutorado, né, no pós-doutorado. Fui aí, ajudei bastante na disciplina, aprendi pra caramba com o Afonso, que é um excelente professor. Vocês têm muita sorte de ter o Afonso no curso de vocês. Ele é ímpar, né? Como pessoa, como profissional, eu particularmente sou assim mega fã do Afonso. Tá sempre no meu septo interventricular, tá lá no meu coração guardadinho. Muito bom. Muito querido. Vou puxar um pouco de saco também. Se hoje eu quero ser professor, foi por causa da minha primeira aula de anatomia com o Afonso. Quando eu entrei para a faculdade de educação física, eu queria trabalhar com desporto profissional. Depois que eu comecei a ter aula com o Afonso, falei, não, preciso ser professor. Preciso ser igual esse cara que tá dando aula aí.
E aí foi. O Afonso é espetacular, né? Eu também me baseei muito, né? Já tive também o privilégio por algumas vezes de acompanhar a aula dele, por isso que eu falo de carteirinha, que vocês têm muita sorte de terem um professor com tal gabarito no curso de Educação Física. Né? E, Gabriel, eu achei a sua palestra sensacional. Eu, particularmente, também sou uma apaixonada pelo exercício físico. Eu acho que no futuro, a educação física, eu acho que eu ainda faço uma faculdade de educação física, porque eu amo exercício. Não sei nem por que eu fui fazer nutrição, porque eu acho que eu gosto mais para ter aula com a Afonso. De nutrição, né? De nutricionista propriamente dito. Mas, e aí eu vejo, né, eu tirei assim como uma conclusão geral da sua aula, como é importante a gente ter uma equipe multidisciplinar trabalhando em conjunto, né? Que você apontou aí como um fator de risco principal a questão do sedentarismo, com vários fatores de risco que são associados a esse sedentarismo, né? E quão importante é a gente ter um acompanhamento de todos os profissionais, né? Do educador físico, o médico, o cardiologista, que deve também acompanhar, né, os atletas e os não atletas, né, que muitos que se dizem atletas. Tem um nutricionista também para regular aí a própria alimentação. Então, assim, como é importante esse fato? Digo isso porque eu gosto muito de correr, né? Então, corria e nunca tinha procurado um cardiologista. No ano retrasado, 2018, como eu estava vendo muitas pessoas terem morte súbita, né, nas corridas, eu falei assim, poxa, eu preciso, acho que ver se eu sou normal. Né? Mas nunca tive nada, vou procurar o cardiologista. Eu fui. Né? Isso foi 2018. E aí eu cheguei lá, fiz o eletrocardiograma, tinha dado tudo normal. Quando ele começou a fazer o eco, acho que me faz uma pergunta. Você já tinha feito esse exame alguma vez? Aí aqui eu falei assim, putz, eu tenho alguma coisa. Não, nunca tinha feito. Não, por que? Você tá vendo alguma coisa de errado comigo? Aí ele falou assim, não, deixa eu só certificar. E aí ele fez o exame, terminou, finalizou. E ele viu que eu sou uma pessoa variada, né? Minha válvula aórtica, em vez de ter 3 válvulas, ela é bicúspide, só tem 2. Você né? não Então, sabia disso até 2018? Mas sou assintomática, não tenho nada. A única coisa que ele me pediu é que acompanhasse anualmente, porque a direção do meu sangue vai direto para a aorta e pode hipertrofiar no futuro, ninguém sabe, né? Então ele pediu que eu acompanhasse. E aí, por isso que eu falo, né, que é muito importante ter uma equipe sempre em conjunto. Que eu só procurei por conta dessas mortes súbitas, que muito provavelmente deve ser por todo esse descontrole neural que possa acontecer, o indivíduo já tenha, né, até um comprometimento de sistema, o controle do sistema neural mesmo no coração, né, essa regulação, e aí desencadeia a morte súbita, o indivíduo não sabe, a pressão eleva muito, ele infarta do nada e acaba comprometendo a vida, né? Então, parabenizo a iniciativa do Afonso, só queria só colocar esse comentário, parabenizo você pela palestra, e é importante a gente nunca prescrever nenhum tipo de exercício sem antes ver algum laudo médico, né? Mesma coisa que eu falo também na nutrição, que pacientemente, assim como o cliente vai mentir para vocês. Né? Então, a gente tem que tratar o indivíduo como sendo único e não tirar como geral e implementar um exercício que você passa para todo mundo, passar para aquele indivíduo que pode ser um hipertenso e você não sabe. Né? Tem um problema aí no próprio sistema de condução do coração, né? Que pode comprometer. Eu só queria fazer essa colocação, parabenizar vocês dois, né? E dizer que eu amei a palestra. Muito obrigada. Obrigado, Bianca. Eu sempre converso com eles, Bianquinha, no início, né? Sobre a necessidade deles irem desenvolvendo aquilo que você faz nutricionalmente, que a gente faz clinicamente, que é um conjunto de perguntas que vai direcionar você em relação a qual o nível de risco para aquele determinado aluno, né? Nesse caso. Mesmo antes da gente poder pedir os exames complementares. Isso em medicina, em qualquer área, se chama anamnese. É o nome técnico desse questionário que você deve fazer. Então, cada vez que vocês forem assistindo alguma coisa, alguma palestra, um curso, um congresso, e notarem essas correlações entre o exercício físico e algum risco implícito, aí isso deve se tornar mais uma pergunta na sua anamnese, né? Então, sua pressão é normal? O paciente fala, é. Aí você tem que continuar e perguntar, é normal?
porque o senhor toma remédio ou é normal sem remédio? Aí 90% vai dizer que é normal porque toma remédio. Você já sabe que ele é um hipertenso, né? Perguntar sobre diabetes, perguntar se tem dor no peito, se na família já houve caso de infarto, de arritmia grave, enfim. Coisas, então, né, que aos poucos, devagarzinho, vocês vão adquirindo experiência e vão virando uma lista de perguntas que você vai fazendo de maneira sutil e vai extraindo uma série de respostas que vão, na verdade, permitir que na sua cabeça você classifique essas pessoas quanto o risco, o nível de risco, perdão, para doença cardiovascular, que vocês devem procurar restringir até mais em relação ao mal súbito, né? A morte súbita na academia, que é o risco para vocês. Em paralelo, vocês vão desenvolver também um conjunto de perguntas relacionadas ao aparelho locomotor, para poder avaliar melhor, né, que tipo de prescrição vão fazer para alguém que tenha alguma cirurgia prévia de joelho, para um sujeito velho que rompeu o tendão do tríceps solear, que é o músculo aqui posterior da perna, né, como é que você vai treinar esse velho quando ele voltar a treinar depois da cirurgia, e coisas assim. Como Isso é que você vai treinar um cara que operou o tendão de Aquiles, exatamente, um velho que operou o tendão de Aquiles, é isso mesmo que eu estou falando. que se machucou Então, limpando piscina? exatamente, né? Então, são muitas variáveis, né? E vocês vão percebendo a responsabilidade que vocês fazem, porque sem ter intenção disso, é possível que a gente esteja promovendo, na verdade, doença, eventos agudos, né? E não saúde, quando expusermos esse indivíduo a um treinamento padronizado, né? Que é igual para todo mundo. Então, tornar o treinamento específico, né, para cada pessoa é um grande desafio, né? Porque vocês têm metas a cumprir, tem muitos alunos, tem academia que é boa, tem academia que não é. Exato. Tem um mínimo assim de nível de segurança para proteger os seus alunos e a vocês mesmos, né? Imagina, você está lá treinando um aluno, até um personal, né? O sujeito tem esteira e ele infarta. Acabou a sua Já vida, né? aconteceu. Até Não você, comigo, tá, gente? Pelo amor de Deus. até Mas você já. se recuperar psicologicamente disso, né? É terrível, né? E tem casos que são morte súbita mesmo. Então, certo, né, é que alguns exames sejam feitos. Quando a gente vai operar, a gente não pede aqueles tais exames pré-operatórios, né? Sim. A mesma coisa, para começar a treinar, sobretudo o indivíduo que já é cinquentão, né? Aquele cara que se separou da mulher e agora quer ficar bonitinho para o próximo verão, esse é de alto risco, altíssimo risco, ainda mais se ele é um sedentário prévio. Então, vocês precisam se proteger dentro do possível. E o entendimento desses riscos está todo relacionado ao conhecimento, primeiro, da fisiologia normal, como funciona normalmente o nosso organismo, em especial, sem dúvida nenhuma, a fisiologia cardiovascular. Eu vou chamar aqui de fisiologia articular, querendo me reportar ao aparelho locomotor como um todo, né? Que há doenças articulares, há doenças musculares, que aí não é articular. Então, vocês têm que se diferenciar desse grupo que, em geral, repete as coisas, né? Sabendo lidar com essas questões particulares. É isso que vai fazer vocês serem um cara conhecido daquela região, daquela academia, daquele bairro. E lembra que um doente passa, né, seu nome para um outro doente. E se você é um cara bom, você vai estar sempre sendo procurado. Podem ter certeza disso. Tá? Agora, Diogo, por favor, querido, faz aí suas observações, que você sempre percebe coisas muito interessantes também. Professor, posso só fazer um comentário com base em tudo que você falou? Claro, Gabriel. Então, é porque muita gente tem essa ideia na cabeça, né, que é aquela frase típica, né, que exercício faz bem para a saúde. Só que essa frase ela tem um porém muito grande que ninguém continua falando, né? É que o exercício ele faz bem à saúde quando ele é bem prescrito. Ele pode fazer muito mal à tua saúde quando ele não é bem prescrito. Né? Como você falou, não é muito incomum a gente ver pessoas sofrendo mal súbito dentro do exercício físico. E um dos problemas que eu vejo com relação a isso é que hoje, por exemplo, para você frequentar uma academia, 90% das vezes você não precisa de um atestado médico. Né? Você entra na academia, você tem aquele questionário de prontidão de atividade física, o parquet, que é muito fácil de ser manipulado e mentido ali, né? Quando você dá o questionário para uma pessoa, você parte do princípio que ela está sendo honesta quando ela está preenchendo.
mas normalmente isso não acontece. O que eu já vi acontecer, aconteceu com a minha orientadora, a Juliana Bosch, quando ela voltou de São Paulo, numa pós que ela estava fazendo na USP. Ela voltou a trabalhar, no primeiro dia de academia dela, um aluno novo chegou na academia, preencheu o parquet, passou, foi fazer uma aula de spinning, morreu. E aí, como é que Logo você spinning, lida com né? uma coisa dessa? Exatamente. Logo O spinning, né? indivíduo ele era completamente sedentário, nunca tinha feito nada daquilo, entrou na aula, a aula provavelmente era intensa, o indivíduo se puxou um pouco mais, saiu da aula se sentindo mal, desmaiou no meio da academia, morreu. Olha só, né? Quantas pessoas que vão demorar muito a se recuperar disso, né? Os familiares dele, você, né, como um professor ali do spinning, a academia como instituição. Exato. E esse formulário que você escreveu aí, né, que é uma imitação da cultura americana, que há uma expressão geral, né, que vai englobar todos esses tipos de formulário, essa expressão é consentimento informado. Isso. Então, quando você diz assim, ó, e americano usa isso o tempo todo. E como é que se imita tudo de ruim dos americanos, né? Isso também veio para cá. Então, você vai na Disneylandia, vai entrar lá na montanha-russa, aí você assina um papel. Ó, se eu morrer de susto aqui, se eu infartar, a culpa não é da Disneylandia. Livre e esclarecido. Isso, é o consentimento livre e esclarecido. Então, isso, na verdade, é um instrumento jurídico Sim. para preservar a academia e o professor, né, que estiver diretamente relacionado com aquele evento, mas não para proteger o aluno. Então, é importante, né, a gente ter intimamente essa convicção ética, né, de, independente desse documento serve para proteção jurídica, a gente querer proteger o aluno, né? Porque, Isso. na verdade, a proteção dele não está sendo contemplada com esse tipo de documento. Isso mesmo. Não é muito incomum a gente ver esse tipo de coisa, por exemplo, em TAFs, né? Em teste de aptidão física para exército, coisas do tipo. Onde o cara ele nunca fez nada na vida, pintou concurso público, quer melhorar de vida, nunca treinou, nunca fez nada, participa do concurso, passa na parte escrita, na hora de vai fazer o TAF, eventualmente acontece desse cara acabar falecendo. Né? Tem muito artigo na literatura de estudo de caso que mostra isso. Exatamente. Aqueles treinamentos, então, até para os grupamentos de elite, né? Sim. Recentemente, hoje são jovens, muitas vezes, né? Isso. Chegam à exaustão e vão além disso e inclusive, né, assim, derivando um pouco, né, a atividade muscular muito intensa, ela produz uma condição, isso aí, né, de degradação do músculo, viu, meninos? Vocês estão me ouvindo, os mais novos, né? E a musculatura começa a ser degradada até para fornecer energia e ela tem como resíduo desse processo uma proteína que entope os rins, obstrui a filtração renal. E esses atletas acabam, em parte, né, alguns morrendo por insuficiência renal. Tá? Então, esse rabdomiólise, a urina fica escura, todo mundo acha que é sangue, porque todo mundo pensa que a urina escura é sangue. Na verdade, basta olhar no microscópio simples, em qualquer lugar, vai ver que não tem hemácia, então não é sangue. E aquela cor escura é o pigmento resultante da degradação muscular. Então, esse atleta está sob elevado risco, né, de entrar em insuficiência renal, precisar de hemodiálise, aquelas coisas todas que vocês já ouviram falar. Gabriel, eu sempre abro para os alunos também fazerem perguntas, já que o Diogo não está mais aqui no nosso grupo, ele deve ter ido resolver alguma coisa, porque ele é cheio de atividade, né? Então ele me ajuda aqui, às vezes ele tem que sair. Eu vou abrir para os alunos e certamente você não perguntas básicas, né? Porque eles não têm uma noção muito clara do que é tônus vagal, o que é tônus parasimpático. Eu fui respondendo aqui o chat dentro do possível, mas eu queria então dizer a vocês, meninos, que não tenham vergonha de perguntar o que vocês acharem mais básico possível. Agora para o Gabriel. Tá bem? Gente, eu não sei mexer muito bem nesse Zoom, então eu nem vi o chat, não sei como é que eu faço para ver. Não, eu já respondi todos. Uma coisa que nesse momento é bom a gente fazer, a Bianca está me dando essa dica, é você agora descompartilhar a sua tela para aparecer você. Vamos lá, e aí como é que eu faço? Ah, tá, achei aqui. É onde tem o share screen, ali vai ter o contrário. Pronto. Que agora eles vão te ver, né, e vão te perguntando o que eles quiserem. Tá bom, pessoal? Então, livre acesso para vocês perguntarem. Sem vergonha de perguntar coisas básicas. Podem perguntar o que vocês quiserem. É bastante gente mesmo. A gente chega com uns 20 a 25 sempre. Oi, dá para me ouvir? Dá. Alto e Ver e claro. ouvir.
Oi, tudo bom? Bom dia. Primeiro eu queria agradecer pela palestra hoje, foi muito boa, muito bom mesmo. E eu queria perguntar se tem como controlar a pressão arterial durante um exercício físico para evitar problemas que, como você comentou, por exemplo, um infarto. O que seria controlar para você? Você não deixar essa pressão arterial subir tanto nesse ponto? Regular pela intensidade do exercício. Só que quando a gente fala de pressão arterial é um pouco difícil. Porque como é que a gente mede pressão arterial? A gente tem que ter um manguito de pressão, certo? A gente tem que ter aquele negocinho amarrado no braço. E é muito difícil a gente ter isso dentro de uma sessão de exercício físico. Até porque para medir a pressão arterial, o cara vai ter que ficar com o braço parado, não tem como a gente estar fazendo isso, como é que eu posso dizer, no momento que o cara está fazendo exercício. Então, normalmente a gente costuma se basear pela frequência cardíaca, que é algo que a gente consegue ver acontecendo ali a olho nu. Né? Você compra um daqueles polares, aqueles reloginhos que medem frequência cardíaca, deixa aquela cinta no peito do cara, ligada lá, e você vai controlando aquela frequência cardíaca de acordo com o nível máximo de frequência que esse cara pode chegar. Só que para você saber esse nível máximo que o cara pode chegar, você tem que ter esse exame do cara. Tá? Então, normalmente a gente vai fazer esse controle a partir da frequência cardíaca. A gente não faz pela pressão arterial porque não tem como medir. A não ser que você resolva medir entre um exercício e outro. Só que aí a pressão arterial que você vai estar medindo quando o cara estiver descansando não é a mesma que o cara vai estar supondo quando ele está fazendo exercício. Então acaba sendo um pouco diferente, acaba não sendo muito confiante, porque você não está medindo durante o exercício em si. Tá? Entendi. Então o ideal é fazer o exercício medindo sempre a frequência cardíaca? Sempre. Se esse cara se ele for hipertenso, se ele for insuficiente cardíaco, coronariopata, se ele tiver qualquer tipo de disfunção cardiovascular, é quase que obrigatório. Né? Se você for entrar num centro de reabilitação cardíaca, por exemplo, você vai ver que todos os pacientes vão estar instrumentados com esse cardiofrequencímetro. O que você pode fazer, assim, para tentar evitar ainda mais o risco do teu aluno ter algum infarto durante o exercício, é você medir a pressão arterial dele em repouso antes dele começar a fazer o exercício. Porque se ela já estiver alta, a possibilidade dela aumentar ainda mais durante o exercício e ele ter algum problema acaba sendo maior. Então, se o aluno chegou, se ele for, né, de uma condição especial, você deixa ele sentado, quietinho ali por uns 5 minutos, vai e mede a pressão arterial desse cara. Se ela estiver acima dos valores basais desse indivíduo, se ela estiver acima de 130, se ela estiver lá em 140 milímetros de mercúrio, talvez seja mais interessante você esperar essa pressão baixar, ou se ela não baixar, mandar esse cara de volta para casa, falar para ele procurar um médico para ver o que está acontecendo. Entendi. Tá bom? Tá bom, obrigada. Elô, há uma relação entre frequência cardíaca e pressão arterial, quase sempre, tá? Quando a pressão fica muito alta mesmo, em condições assim que não são normais, você não vai ver isso, são arritmias cardíacas e tal. Aí ela pode ser tão alta que o coração não tem tempo suficiente para se contrair com efetividade para expulsar o sangue de dentro dos ventrículos. Mas na escala do que eu considero assim normal, né, de quem não é doente, há uma relação muito boa entre frequência cardíaca elevada e pressão arterial elevada também. Por isso que esse é um instrumento mais fácil de aferir e que dá informações preciosas. Tá, querida? Então tá. Obrigada, professor. Tá bem. Beijo. Bom, posso falar? Pode? Oi. Tudo bom, Mário? Oi, Gabriel. Não sei se você lembra de mim. Lembra. Você já me deu aula. Lembra, né? Lembra, então. Politec da Tijuca. Exatamente. Na verdade, assim, eu fiquei com uma dúvida no meio da sua palestra, quando você falou do ADP. Porque você falou uma palavra, eu não lembro se foi... Eu não me lembro exatamente a palavra, então eu vou falar o que eu entendo, e aí você me confere aí o que tá certo. O ATP, onde eu sei, é uma adenosina trifosfato, certo? Isso. Tá. E aí, quando... as formas da gente ter o ADP é quando a gente hidrolisa ele, que a gente forma o ADP mais um... Fosfato inorgânico. Isso, um fosfato inorgânico. Ou quando a gente tem adenosina monofosfato e a gente junta com 2 grupamentos de fosfato, certo? Isso. Quando você está sintetizando um ATP. Isso. Aí a minha dúvida foi o seguinte, porque você falou nessa parte, quando você estava falando do ADP,
você falou alguma coisa sobre... Você usou um nome que, na verdade, eu não entendi. Que você simplesmente falou do ADP e aí falou, não, porque para produzir ele a gente só faz isso e aí passou direto. E eu me perdi um pouco, Não, entendeu? Porque eu me confundi. basicamente o que eu falei é que o ADP ele também é um subproduto da contração muscular. O que acontece, né? Para que serve o ADP? O ATP, na verdade. O ATP serve para a gente gerar energia. Então, quando É porque você é uma energia, eu não me lembro o nome. Ai, meu Deus. Exorgânica, não é isso? podemos dizer que sim. Mas bota na sua cabeça que é o seguinte, para o nosso corpo gerar energia, a gente tem que quebrar esse ATP de alguma forma. E aí, como é que a gente quebra esse ATP? A gente vai pegar esse ATP e vai transformar ele naquilo que eu mostrei para vocês, num ADP e num fosfato inorgânico, através de uma enzima específica que a gente chama de ATPase, né? Ase é de quebra, né? A enzima que quebra o ATP. E quando ele quebra esse ATP, além do ADP e do fosfato inorgânico, a gente gera energia. Então, a gente tem 3 produtos aí dessa quebra desse ATP. ADP, fosfato inorgânico e energia. Aí o que eu falei era isso. Que o ADP é um subproduto dessa reação. Entendi. Tá. Basicão, Tudo bem, molezinho. não, eu me perdi um pouco nesse caminho aí, mas o resto eu entendi. Relaxa, você vai ver muito isso em fisiologia. Muito mais do que você gostaria de ver. Deus te ouça, porque eu gosto muito de educação física. Que bom, bons pés. Eu queria agradecer muito ao Afonso também pela oportunidade, tá? É isso. Obrigada. Beijo, querida. Quem mais, pessoal? Eu sei que vocês ficaram com dúvidas. Perguntem sem vergonha, tá? Bom dia, gente. Oi, Bom querida. Bom dia, professor. Eu só queria falar que eu achei muito interessante a palestra e não era um assunto que, a princípio, eu procurava muito saber, mas você explicou de um jeito que ficou muito, muito legal e eu gostei muito. Que bom. Mas eu queria perguntar sobre a sua pesquisa que você fez. A parte até que você falou que tem um esquema que você mostrou de uma pessoa sedentária, uma pessoa que faz treino de resistência e uma pessoa que faz treino aeróbico. E eu queria saber se você, quando fez a sua pesquisa, você treinou alguém assim, se você fez grupos separados ou se você fez só uma pesquisa teórica. Tá bom, vou te falar tudo que eu fiz então, tá? Essa parte específica da adaptação, esse final da adaptação, eu não avaliei, tá? Porque para avaliar aquilo ali a gente precisa de um diagnóstico por imagem. E eu não trabalho isso na minha pesquisa, mas eu vou te falar exatamente o que eu fiz, desde o meu TCC até hoje no meu doutorado. Lembra que eu falei para vocês que o controle neural da circulação ele é dividido em 3 mecanismos? Comando central, baroreflexo e reflexo pressão do exercício? No meu TCC e no mestrado, o que eu peguei foi o seguinte, eu peguei esse reflexo pressor do exercício, que hoje é uma das coisas mais estudadas quando a gente fala de controle neural da circulação, e eu peguei uma parte desse reflexo pressor do exercício, que é aquela que acumula metabólito e gera a resposta cardiovascular a partir daí. Então, eu queria muito estudar isso. E eu sempre trabalhei, acho que desde 2013, no LabSal, com pessoas vivendo com HIV e AIDS. E a gente percebia certas coisas quando a gente fazia a pesquisa desses indivíduos, que o controle da pressão arterial deles acontecia de forma diferente, que eles têm uma coisa que a gente chama daquela modulação autonômica, daquele simpático, parasimpático, de uma forma diferente também. Então, fiquei me perguntando se o controle da circulação deles acontecia da mesma forma que no nosso. Então, eu peguei esses indivíduos com HIV e AIDS e eu testei todos eles, comparei e testei com todos os indivíduos saudáveis, né, entre aspas, indivíduos sem HIV que eu tive acesso. E como é que funcionava esse teste, né? A gente deixava o indivíduo lá 3 minutos em repouso, parado, sem fazer esforço nenhum, e depois a gente colocava esse indivíduo para fazer 3 minutos de hand grip, sabe? Aquele alicate de pressão. A gente colocava ele para fazer esse alicate de pressão durante 3 minutos. E quando ele estava perto de terminar esse exercício, a gente inflava o manguito de pressão de uma forma suficiente para que o sangue não circulasse mais ali no braço, o sangue ficasse travado.
E aí a gente começava a monitorar tanto o coração quanto o sistema nervoso desse indivíduo nesse momento. E aí a gente fez isso com os indivíduos com HIV e AIDS e com os indivíduos sem HIV e AIDS e comparou. E aí eu estou publicando esse trabalho agora recentemente, mas já te dando uma palhinha, o que a gente identificou é que os indivíduos com HIV, eles não aumentam a pressão na mesma magnitude que os indivíduos sem HIV. E isso foi o meu projeto de TCC, isso foi o meu projeto de mestrado. Hoje, no meu projeto de doutorado, o que eu faço é o seguinte, eu avalio tanto o comando central, quanto o barorreflexo, quanto o reflexo pressor do exercício, e aí nas duas partes, tanto o mecano, quanto a parte mecânica, quanto a parte metabólica, avalio esses caras uma vez. Depois disso, esses caras vão fazer um treinamento. E nesse treinamento vai ter tanto exercício de força, quanto exercício aeróbio, vai ter treinamento de flexibilidade. A gente vai fazer esse treinamento por 12 meses. E a gente vai avaliar esses indivíduos de novo a cada mês para ver o que acontece nesse sistema neural desses indivíduos, para ver se melhora, se não melhora ou se piora. Esse é o meu estudo de doutorado. Entendi. Poxa, Então, muito legal. O que eu vejo no meu doutorado, eu vejo o resultado daquela adaptação. Tá? Eu não vejo se o coração do indivíduo ele hipertrofiou ou não, mas eu vejo o que gerou essa adaptação. Se ele controlou a pressão arterial de uma maneira melhor, se a frequência cardíaca está de uma maneira melhor, se o sistema nervoso ele está com o nível de atividade simpática, né, que é aquela excitatória, menor do que estava antes. É isso que eu avalio no meu doutorado. Entendi. Isso é muito legal. Muito interessante. Obrigado. Isso fica publicado tipo na internet? Especificar, eu vou ler. Fica, né? Fica publicado. Não é tão fácil assim de acessar, né? Vocês vão aprender a acessar essas coisas numa aula de metodologia da pesquisa. Se vocês derem sorte de pegar um bom professor, já adianto para vocês, essa matéria do terceiro período, se vocês puderem, puxa com a botelho. Então, se puder, não puxa com a botelho, porque ela não entra muito nessa parte. Ela entra Mas numa ela outra foi ela que me ensinou a entrar, no caso. Oi? Foi ela que me ensinou a entrar, no caso. Ela já me mostrou Então, como é que a mas gente é busca. porque tem outra parte. Essa parte é que ela não vai mostrar que é onde ficam os outros trabalhos. Parte mais internacional, vamos dizer assim, que é onde meu trabalho está. Então, assim... O Rafael de informática também me mostrou. Isso. Quando o meu trabalho for publicado, eu espero que seja ainda dentro desse mês, ele vai estar publicado na internet. Não sei se ele vai estar em livre acesso num primeiro momento. Só que você tem umas maneiras aí não legais, vamos dizer assim, que você consegue ter acesso. E que provavelmente você vai aprender a fazer isso durante a sua graduação. E ele vai estar publicado numa revista internacional, então o trabalho vai estar todo em inglês. Então, assim... É bom que tem, né? É bom que tem, né? Isso, inclusive, já é o Rafael Matos, de informática, ele explica onde achar tudo. Foi o que o Gabriel falou. Ele acha tudo. Isso, tanto em informática quanto em metodologia da pesquisa, vocês vão aprender como vocês fazem para achar esses artigos. E aí, uma coisa muito interessante, né? É importante que vocês tenham o inglês muito bem treinado. Porque, assim, não que as pesquisas em português sejam ruins, tá? Tem pesquisa publicada em português que é muito boa. Só que o volume de coisas que tem publicado em inglês é muito maior. E se você optar por ler só as coisas em português, você vai deixar de consumir muita coisa que talvez responderia a tua pergunta de uma forma melhor. Por exemplo, se você quiser ler o meu estudo, se você for pesquisar por ele em português, você muito provavelmente não vai achar. A não ser que você vá na biblioteca da UESP, porque meu estudo está lá também. Tanto de mestrado quanto de TCC, se eu não me engano, fica na biblioteca. E aí está todo em português. Entendi. Eu estou aqui pensando, com base aí nas perguntas de vocês, sobre esse assunto, tá, gente? E chamar alguém para falar um pouco sobre isso, metodologia científica, né? Ah, eu quero. Não? Adoro. É o assunto que eu mais gosto de falar, professor. Pô, então tá bem. Então, a gente conversa depois, tá? Por favor. Isso. Tá bom. Tem até a palestra pronta para isso já. Queridos, posso fazer mais uma pergunta? Eu estou vendo aqui que a Bianca tem algumas coisas a acrescentar sobre esse assunto, né, da metodologia de pesquisa. Vou pedir ela para falar, tá? Bianca, fala com eles um pouquinho sobre isso. Rapidinho. O Afonso, posso só completar uma coisa que o Gabriel falou? Tá, diga, querida. Gabriel, você falou que você fez a pesquisa no LabSal, não foi isso? Tudo. Lá no LabSal, no caso, eu estou ajudando a Juliana, né? Que
professora de basquete e tal, É a minha como a orientadora. outra que... então, eu estava estagiando lá, vamos dizer assim. Lá são 3 grupos, os que são portadores de HIV, os servidores e, no caso, os que frequentam normalmente, né? Tem E aí, mais um assim, também, quando tem os você... idosos. Isso. Quando você respondeu à aluna e você falou que fez com tantos portadores quando não, você fez com todos esses grupos? Então, eu fiz com o grupo das pessoas vivendo com HIV que a gente tem. Inclusive, portador não é um termo muito bom usado hoje, porque quando você fala de portar alguma coisa, você meio que está dando opção de escolha, se você porta ou não. Então, hoje a gente fala que a pessoa ela vive com HIV, tá? Que é mais fácil assim, forma mais politicamente correta hoje. Eu fiz com todos os pacientes que vivem com HIV. E quando eu fui fazer com os que não têm HIV, eu usei parte do projeto dos servidores, né, que são dessas pessoas que trabalham na UERJ, que frequentam a Academia do LabSal, e outras pessoas, amigos meus, voluntários, pessoas que quiseram participar da pesquisa em si. Eu não fiz com todas as pessoas que tem lá, porque, por exemplo, tem muito idoso. E se eu vou avaliar os idosos para comparar com os pacientes que têm HIV, eu gero uma diferença muito grande de idade. E aí, quando eu for publicar esse meu estudo, isso é o que a gente chama de viés. É um fator que influencia na minha análise. Então, eu tenho que ter tudo isso muito pareado. Então, a idade que eu tinha dos pacientes com HIV foi a mesma dos indivíduos que não tinham HIV. Então, se eu começo a colocar muito idoso, essa idade ela começa a ficar despareada e isso gera problema para mim, tanto na hora de analisar os resultados, quanto na hora de publicar o artigo. Porque quando eu publico um artigo, um outro pesquisador vai ler. Na verdade, outros 2 pesquisadores. No meu caso, tive a sorte, ou azar, né, de serem 3 pesquisadores. Então, é uma tecla que esses pesquisadores poderiam bater para invalidar o meu estudo e eu teria que refazer ele todo. Ou excluir esses idosos, entendeu? Não, entendi. É porque eu, especificamente, trabalhava com os que vivem, né, com HIV. E aí, por isso que eu tô te perguntando, porque eu tinha de diversas idades. Eu tinha muito idoso e tinha pessoas com a idade dos meus pais, por exemplo. Por isso que eu tô te perguntando, entendeu? Vou te falar exatamente como eu fiz então. Primeiro, eu medi todos os pacientes que tinham HIV. Todos, 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 todos. E aí eu peguei a média de idade desses indivíduos. Tanto a média quanto o mínimo e o máximo. E aí, quando eu fui testar os pacientes que não tinham HIV, a única coisa que eu fiz foi pegar essa idade e eu só recrutava pacientes com essa mesma idade, para não ter esse problema do desvio, entendeu? Entendi. Tá, obrigada, viu? Desculpa Nada. aí, Afonso. Nada, meu amor. Afonso, posso fazer uma pergunta rápida? Pode, Ronaldo. Tudo bom, querido? Tudo certinho. Eu não consegui acompanhar a live inteira, mas as partes que eu peguei, eu tirei algumas conclusões. Eu queria saber se, por exemplo, atividades emocionais alteram pressão arterial e alteram os batimentos cardíacos, etc. Eu queria saber se uma pessoa que tenha já problemas, pessoa que já tenha problemas cardíacos, etc., ou que não tenham também, correm mais risco, por exemplo, tá num dia estressante, ou em um dia triste, ou em algo do gênero, e vai praticar um exercício que acelere muito os batimentos. Eu queria saber se Então, né, acho que o Afonso pode até falar um pouco melhor disso que eu, mas o que eu posso te adiantar é que estresse também é um fator de risco para doença cardiovascular. É um fator de risco para você ter hipertensão, é um fator de risco para você ter infarto, então, sim. Assim, e não confunda, não pensa em estresse como, tô estressado hoje, ponto. Não. Estresse que eu diga de uma maneira crônica. Você está nesse estado por vários dias, por meses afins, isso vai gerar uma resposta do teu organismo ruim. Que seja de aumentar, por exemplo, não sei se você chegou a ver essa parte da palestra, aquele tônus simpático, né? Que é a parte excitatória do nosso sistema nervoso, que é o que faz seu coração bater mais rápido, por exemplo. Quando você está estressado, esse tônus simpático ele está mais elevado. Então, tua pressão arterial vai estar mais elevada, tua frequência cardíaca vai estar mais elevada. E se você está nessa situação de estresse por um período de tempo muito longo, isso vai virar o teu normal. Então, o teu normal vai ser uma pressão arterial mais elevada. E isso é o caso do hipertenso. Por exemplo, um dos casos. Entendi. Ronaldo, isso aí mesmo, tá, querido? O estresse, ele é uma coisa boa, né? Para a gente poder reagir a momentos ruins, que tem que ser situações de exceção. Né? Para você poder correr, fugir de um cara que está querendo te assaltar, né? Para você sobreviver, por exemplo, a um acidente que você se machucou, teve uma hemorragia. Então, o estresse foi inventado pela natureza para esses momentos.
na nossa vida social, a gente está exposto a mecanismos de estresse que não são aqueles para os quais a natureza nos preparou. E esses estresses, que são variadíssimos, fatores estressogênicos, né, que se diz, eles desencadeiam em nós a mesma resposta que a gente precisaria para uma situação realmente grave, que vem lá da época, né, de você correr atrás de uma presa, conseguir, né, predá-la para você se manter vivo nutricionalmente, ou você, como presa, conseguir fugir do predador. O estresse veio da natureza para isso. Então, no nosso dia a dia, se a gente se estressa no trânsito, no trabalho, aquela reação orgânica, metabólica, fisiológica, que é uma tempestade, né? Uma intensidade muito grande, que serviria para uma situação grave, ela está sendo disparada em situações que não têm a menor relevância. Isso acontecendo sucessivamente, sim, modifica o seu normal de atividade cardiovascular para mais alto que o normal. Então, você já larga, né, de um nível de atividade acima do normal. Então, as pessoas muito estressadas, por exemplo, elas tendem a ser pálidas, porque um resultado dessa hiperatividade do sistema nervoso que excita a parte cardiovascular é contrair artérias de locais pouco importantes, por exemplo, ali da pele, para sobrar mais sangue para os órgãos mais importantes, porque esse negócio era, como eu disse para você, né, um mecanismo de sobrevivência para situações graves. Então, você desvia fluxo para órgãos mais importantes, tira da pele. Então, o indivíduo se torna pálido, né, sempre por causa disso. E aí a gente, como médico, está, né, acostumado a olhar sinais do indivíduo que tem um nível de estresse mais alto que o normal. Você está corretíssimo. Você fez uma pergunta muito bem subdividida. O estresse crônico é fator de risco? Sim. E um evento que houve agora, né? Morreu meu pai, minha mãe, eu vim treinar porque eu acho que isso vai me distrair. É uma situação de estresse, vou chamar agudo, né, recente, que também pode contraindicar o treinamento. Tá? Então, Afonso, por exemplo, pessoas que têm casos psicológicos de depressão ou ansiedade descobrem no esporte ou no exercício um método de escape, digamos assim. Eles têm propensão, têm mais risco a terem problemas cardíacos? Não, aí esse aspecto específico, né, ele é muito favorável, né? Porque substâncias que são liberadas quando você se submete ao exercício, elas revertem muito esse processo de depressão. E se você não tiver outros fatores de risco, do tipo, né, obesidade, sedentarismo, hipertensão, diabetes, muito acentuados, o benefício vai ser flagrante para a depressão propriamente, e depois para o resto todo. Então, a gente eu dividiria um pouco, né? O depressivo não é necessariamente um estressado, entendeu? Sim. Então, qualquer caso que te cause suspeita, e eu estou vendo que você é uma pessoa responsável, né? E é isso que eu quero que todos vocês sejam, vamos estudar esse doente antes. Faz a cabeça dele, olha, vamos lá, você vai no cardiologista. Aí você usa sempre esse exemplo, eles entendem, né? Quando vai fazer uma operação, não faz os exames pré-operatórios? Então, vamos fazer uma avaliação, que não é para uma operação, mas para você poder começar a treinar, eu sabendo bem qual é a sua saúde, aí não assusta ele não, né? Ver como é que está a sua saúde, e até porque eu vou ter um parâmetro muito bacana de saber como é que você estava antes do treinamento, como você melhorou depois. E com isso ele vai num clínico, no cardiologista, e aí vai fazer exames que vão avaliar essas coisas, vão avaliar como é que está a coronária, vão avaliar como é que está o funcionamento do coração como um todo, a pressão arterial com o aparelhinho que passa o dia inteiro com pacientes, medindo a pressão em vários momentos. Tá? Aí você tem muito mais segurança para começar. Tá? Entendi. Se você propuser Obrigado. isso, a impressão que eu vou dizer paciente, né? A impressão que o aluno vai ter de você é que você é um cara sério, competente, sério, responsável, ético e cuidadoso. Tá? Certo. Isso aí, Reinaldo, é isso que Obrigado. eu quero em vocês, tá, querido? Bianca, eu pus a sua sugestão no chat para todo mundo, mas fala um pouquinho sobre aquele site. É bom, né, para eles? Então, assim, a gente hoje vive numa época que a tecnologia é bastante avançada e a gente tem um pouco de comodismo, né, na hora de buscar os artigos científicos, coisa que há uns séculos atrás, tipo há 2 séculos atrás, eu era obrigada a ir pessoalmente nas bibliotecas para poder fazer o compilamento de tudo aquilo que interessava a gente.
Então, quando a gente está dentro do âmbito da faculdade ou de qualquer instituição de ensino superior, né, normalmente eles têm uma assinatura com periódicos CAPES. E aí a gente consegue, da própria instituição, baixar esses artigos, né, de graça. A gente entra lá no periódicoscapes.gov.br, coloca o nome do artigo que a gente quer pelo PubMed, que é um site de busca de artigos científicos que a gente tem muito importante. Né? A gente lá coloca, a gente pega o artigo e pelo periódicos CAPES a gente consegue resgatar. Então, isso é muito comum de acontecer. De casa, a gente não tem acesso a esses periódicos CAPES. Eu, pelo menos, já tentei pela instituição, vocês como alunos, parece que tem uma senha, né, que a gente consegue cadastrar dentro da universidade, e essa senha aí em casa a gente consegue ter acesso ao periódicos CAPES e com isso a gente consegue baixar os artigos. Eu nunca tive sorte. Né? Posso te ensinar. Eu não consigo pegar de casa. Né? Nessa época de pandemia, tá bacana porque a CAPES meio que liberou, então eu consigo entrar pelo PubMed e consigo baixar os artigos. Só que alguns deles não estão disponíveis. Isso, tanto pela instituição quanto de casa, a gente não consegue pegar. Aí, como o Gabriel colocou, tem algumas estratégias que a gente, não legais, com o tempo, né, para poder resgatar esses artigos que a gente não consegue obter pelo PubMed. Aí, como que a gente faz? Esse site que eu coloquei aí é um site pirata, Sci-Hub. Hoje ele está na versão TW. Né? Na verdade, às vezes ele sai do ar porque ele muda a versão. Mas só você colocar o título do artigo. Ele é simples, você vai jogar isso no Google, já vai abrir a página, aí você coloca o título do artigo na página principal dele, pede para buscar. Normalmente ele consegue. Eu, pelo menos, sempre tive sucesso nos artigos que eu busquei. Aí eu consigo baixar o artigo, vem ele na íntegra, bonitinho. Parece que eu estava da instituição baixando lá pelo PubMed. Né? Quando isso não acontece, né, uma outra estratégia é que normalmente, pelo resumo, no PubMed, você consegue pelo menos ver o autor de correspondência. E ele deixa um e-mail de contato. Então, uma outra estratégia, se você não conseguir pegar pelo PubMed, pelo periódicos CAPES, não conseguir pelo Sci-Hub, uma outra estratégia que eu faço também, que dá sucesso, é mandar um e-mail direto para o próprio autor, para o autor de correspondência. Né? Obviamente, esse e-mail é em inglês, porque você vai se comunicar com ele, e aí ele te manda de boa o artigo, também não tem problema nenhum. Eu não conheço uma terceira estratégia, né? Quarta, que tem o PubMed, tem o Sci-Hub, a última opção é o e-mail para o autor, e do resto... às vezes eu coloco no Google. Aí coloco o título com PDF para ver se ele me baixa, porque às vezes também dá certo. Né? Tem mais uma opção, só que também não é muito fácil das pessoas, nem dos pesquisadores terem acesso, acho que talvez nem aluno de graduação, que é você olhando pelo site, outro site, esse não é legal, que a gente chama de ResearchGate. Resumindo muito, ele é um Facebook de pesquisador. Lá tem verdade, tem o ResearchGate. Normalmente eles deixam lá os artigos em PDF para você baixar. Só que não é muito fácil de você ter acesso a esse site, porque você precisa de um e-mail acadêmico. Então, você não consegue criar uma conta lá com o e-mail do Gmail, por exemplo. Você vai ter que criar uma conta lá com o e-mail do @UERJ. E aí, para você pegar o e-mail da UERJ, você tem que ir na UERJ, você tem que ir lá no departamento de informática, solicitar para fazer um e-mail, enfim. Não é algo muito simples de fazer. Mas é uma opção também. É verdade, eu tinha esquecido É porque eu quase não uso o ResearchGate. Eu sempre vou quando eu vou pro e-mail do autor, que eu acho mais fácil. E tem várias formas, né? Lembrando a vocês que Google não é site de busca de nada, né? Qualquer coisa eu posso pegar e lançar no Google. Então, para a gente poder reproduzir a informação, é muito importante a gente ver a fonte daquela informação para depois divulgar, porque tem muita fake news hoje em dia, infelizmente. E como eu também não sei distinguir o que é verdade e o que é mentira, eu prefiro buscar sempre a informação vinda de artigo científico. Eu vou colocar aqui o site do PubMed, que aí você vai formando lá os duetos de palavras, né? Ou coloca 3 palavras que vocês queiram se interessar de procurar em algum artigo, ele sempre vai trazer. Só que é o que eu falei, né? Não necessariamente você consegue baixar esses artigos de casa. Normalmente, ou é da faculdade, ou então vai por essas outras estratégias aí, que são os caminhos alternativos. A gente tem uma circulação colateral aí para poder resgatar artigo científico. Sim.
Alguns artigos você consegue, porque tem aplicativo do Periódicos CAPES para celular. Ah, tem já? Sabia não. Tem. Um outro site, gente, que é muito fácil de vocês usarem para baixar artigo, também a Bianca falou, o próprio Google tem um outro site do Google, um derivado do Google, foi feito por um brasileiro, inclusive, que é o que a gente chama de Google Acadêmico. Que é, vocês abrem a aba do Google e lá vocês escrevem Google Acadêmico. O primeiro link que vai aparecer é o Scholar Google. É um Google só para artigo científico, livro, enfim, coisas relacionadas à ciência. É fácil de buscar, ele tem acesso a uma quantidade de base de dados imensa, então lá vocês conseguem achar tanto artigo internacional como em inglês, tanto artigo nacional como em português ou até em outras línguas. Não é muito difícil vocês se esbarrarem com artigo alemão, russo, chinês, enfim. É um dos sites mais completos para se achar artigo científico hoje, só que ele é um pouco difícil na questão de você filtrar esses artigos que você quer. Mas assim, quando você está estudando, você quer ler um pouco de tudo sobre tudo, é uma boa opção também. É um site muito fácil de usar. Você usa como se fosse o Google normal, só que ele já tem um filtro automático só para artigo científico. Mandei só para uma pessoa. Eu acho que, assim, cabe depois a gente fazer um encontro aí só sobre metodologia científica. Eu estou percebendo que há nível de interesse para isso, né? E já está no chat, o site que a Bianca comentou. Bom, pessoal, acho que esgotamos aqui as nossas dúvidas, né? Foi muito bom, gostei muito. Gabriel, muito obrigado, né, pela sua disponibilidade de participar, inclusive para a próxima sobre metodologia científica, cuja data eu vou divulgar com antecedência. Eu queria dizer para vocês que, intencionalmente, a próxima palestra vai ser sobre reabilitação cardíaca. Olha só. Foi proposital. É o Guilherme que vai falar, que é um colega que está muito envolvido nisso e já muito reconhecido. Também ex-aluno, normal, igual a vocês. Então, a gente vai aproveitar, né, esse entendimento dos mecanismos de modulação que foram abordados agora pelo Gabriel e vamos ver, né, como é que você, treinando um indivíduo que já teve um sofrimento, um insulto no músculo cardíaco por falta de circulação, como é que você pode contribuir para ele ir recuperando a função cardíaca progressiva, responsavelmente, com todos os cuidados necessários, de maneira que, no final, ele tenha uma qualidade de vida muito superior à que teria se não fizesse esse processo de reabilitação. É interessantíssimo, né? É daqueles assuntos que todo mundo quer saber, porque envolve infarto, isquemia, angina, vamos até conceituar melhor o que é cada uma dessas coisas, né? E tenho certeza que vocês vão adorar. Tá? E vai ser nessa linha da cardiovascular de propósito, né? Que eu já coloquei um na sequência do outro. Tá bom, pessoal? Isso é para a semana que vem. Então, Gabriel, muito obrigado. Estou muito feliz de ver você feliz como você está. Claramente olhando para você, né? A gente vê que você está muito satisfeito com o andamento, né, da sua vida profissional. E espero, se brevemente, estar falando com você na Itália, assim como a gente fala com o Marcelo de Portugal. E todo mundo que tiver possibilidade de se organizar para ter uma experiência internacional, significa dizer, né? Antes de casar, antes de ter filho, não perca essa oportunidade, não. Mesmo que você chegue lá fora e esteja fazendo o que você fazia aqui, mas o fato de estar lá fora, num outro local, com uma outra cultura, com outra maneira das pessoas pensarem, isso enriquece de verdade a gente. E eu acho que isso te alça a um patamar de cidadão mundial, que tem, né, sua raiz como brasileiro, na sua cultura, mas você vê um cidadão mundial que é capaz de entender o mundo como um todo e saber que você faz parte, né, de um conjunto grande e que você é vindo de um lugar que tem muitas coisas boas e ruins, como o local onde você foi fazer sua pós-graduação tem muitas coisas boas e ruins também. Então, eu falo isso porque eu senti falta de ter pai, mãe para me orientar sobre essas coisas. Sempre que eu posso, eu dou esse tipo de informação, faço esse tipo de comentário, porque vocês podem, assim, a vida é cheia de imprevistos, mas é possível a gente traçar uma sequência de eventos, né, dentro de uma cronologia mais favorável para a gente ser bem-sucedido naquilo que nós pretendemos alcançar. Então, isso eu acho que se desdobra, né, em uma educação financeira, que não é assunto para aqui agora, mas nessa questão
de você progredir seu nível de estudo e passar por um mestrado e um doutorado, essas coisas, deve buscar, né, sendo possível, organizar essa trajetória para aquela fase, né, que vai até uns 35 anos de idade, quando ainda não casou, não tem filho ainda, a disponibilidade para passar perrengue é muito maior, né? E aí as coisas são muito mais factíveis. Pessoal, então estou com tempo. Não é, Estou Gabriel? com tempo ainda. É isso aí. Aí depois você tem o resto da vida, né, para amadurecer o doutorado que você fez jovem, né? Amadurecer as boas consequências que ele vai trazer para vocês. Tá, pessoal? Então, olha só, vocês já viram aqui várias pessoas se apresentando com um padrão muito alto. E aí vocês estão vendo que é perfeitamente possível você ser competente, profundo em um assunto e não ser metido, não ser arrogante, não ser pretensioso. Isso é perfeitamente possível. Quanto melhor o profissional, maior a tendência dele ser uma pessoa simples, que não precisa de se esconder atrás de personagens, já que ele de fato é tão competente que ele pode se permitir ser acessível a todos, que não tem nada que vá fazer com que ele se sinta constrangido. E esse grupo de pessoas muito boas tem uma característica que é dizer assim, poxa, isso aí eu não sei não. Eu vou perguntar a um colega meu muito melhor que eu nisso, semana que vem eu te dou essa resposta sobre o que você acabou de perguntar, porque eu não sei responder. Então, isso é clássico de gente que já está muito evoluída, né, naquilo que faz, e que não tem, por ser muito seguro, a menor dificuldade de dizer que vai ter que consultar um outro colega mais experiente naquela área. Então, quero vocês assim, tá? Muito competentes, muito estudiosos, muito aprofundados e ninguém metido a besta. Isso é proibido. Ex-aluno meu, é proibido ser metido a besta. E uma última questão, eu vou encerrar, é a questão do inglês. Vocês precisam de um inglês técnico. Quem puder aprender inglês para falar inglês normalmente lá fora, mais legal ainda. Mas o inglês técnico ele é muito mais fácil, porque é sobre um assunto que vocês conhecem tecnicamente. Então, criem o hábito de pegar os artigos em inglês e irem lendo. No início vai ser bem difícil. Quem tiver paciência para usar dicionário, usa. Quem não tiver, vai lendo de qualquer maneira, porque várias expressões e palavras e construções que você não entende no momento, num outro artigo ou numa outra etapa desse próprio artigo que você está lendo, eles encaixam no momento lá que você consegue entender. E aí isso vai poupando tempo de uso de dicionário, que é uma coisa que vai te interromper a leitura a cada momento, né? A todo instante. E acaba atrapalhando um pouco no final a sequência e desanima. Então, pega o artigo em inglês, uma coisa que você saiba muito. Eu estou acostumado a dançar, trabalho com isso já há muitos anos. Aí vai lendo os artigos em inglês sobre dança, por exemplo. Porque as expressões que eles usam para construir as ideias e tal, elas se repetem muito. Porque esse inglês científico ele tem a pretensão, o objetivo correto, né, de ser o mais sucinto, o mais eficiente possível sob o ponto de vista de comunicar aquela informação. Então, ele não é erudito, rebuscado, barroco e pastoso, como eu falo normalmente. E vocês vão conseguir, tá? Então, não quero ninguém com medo de enfrentar esse inglês técnico. Vocês vão conseguir, posso garantir a vocês. Tá bom, querido? E comecem lendo inglês técnico daquilo que vocês já conhecem. Eu nado já há 10 anos, eu pratico basquete já desde a escolinha. Então, comece a ler artigos de basquete, artigos sobre natação, sobre dança, sobre coisas que vocês já conhecem. Tá? Gabriel, mais alguma coisa que queira dizer geral para eles? Nada, tudo perfeito. Só agradecer mesmo a presença de todo mundo. Tá, querido. Brevemente, então, Gabriel estará de volta para falar sobre metodologia científica, tá? Vamos. Professora Bianca, seu comentário final para o encerramento agora. Eu que vou encerrar? É. Ai, gente, agradeço o convite do Afonso. Na verdade, agradeço o Marco por ter disponibilizado, ter organizado essa questão toda do departamento para a gente atuar em conjunto e oferecer aos alunos algum tipo de atividade nesse período que está todo mundo parado. Acho que o mais importante é isso, é sair da inércia, como o professor Afonso colocou aí para vocês, é sempre buscar, sempre estudar, para não ser mais um profissional, para vocês serem o profissional ou o diferencial.
né? Então, acho que com essa palestra de hoje a gente pode ter um excelente final de semana, né? E nos encontrarmos aí na próxima semana, que vai ser a continuação dessa aula de hoje. Muito bem. Então, até sexta que vem para todos, queridos. Um beijo em todo mundo. Muito obrigado a todos aí. Biane, muito obrigado, viu, querida? Nada, Afonso. Eu que Tchau. agradeço. Tchau. Vou dar um Tchau, livro aqui e já disponibilizo o vídeo para vocês, tá bom? Tá bom, gente. Obrigado. Tchau, gente. Um grande abraço. Tchau. Tchau.